Quando abordamos qualquer assunto voltado às islamidades, ao mundo islâmico ou à história do islamismo, tanto antiga quanto contemporânea, o terrorismo é um dos assuntos que mais pauta a realidade sobre qualquer conversa sobre o Islã, na verdade. E os maiores estereótipos com relação a muçulmanos nas sociedades ocidentais, atualmente, estão ligadas à questão do terrorismo. Afinal, o Islã, digamos assim, é conhecida como a religião dos terroristas modernos. Mas no vídeo de hoje eu queria fazer uma proposta analítica e até bem extensa para explicar o que do Islã endossa o terrorismo, a história do terrorismo dentro do Islã e se podemos relacionar a religião islâmica em si ao fenômeno histórico do terrorismo. Uma acusação frequente feita contra o Islã, especialmente a partir dos ataques da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001, é que ele seria uma religião intolerante, violenta e fomentadora do terrorismo. Esse tipo de acusação cresceu ainda mais após a ascensão do autoproclamado Estado Islâmico da Síria e Iraque, o ISIS, a partir de 2014. A associação do Islã com o terrorismo é uma ideia perigosa, pois ela traz consequências práticas que afetam a vida de várias pessoas em vários lugares do mundo. Em diversos países, pessoas muçulmanas comuns são agredidas e tratadas como terroristas pelo simples fato de professarem sua religião, ou usarem símbolos ou adereços que os identifiquem como muçulmanos. Mesmo no Brasil, onde existe uma considerável comunidade muçulmana, a maioria de origem sírio-libanesa, com um histórico de boas relações com o restante da sociedade, muçulmanos são agredidos física ou verbalmente por conta de notícias mal compreendidas ou acontecimentos políticos com os quais não possuem vínculo algum. É claro que nas 2 últimas décadas houve um crescimento de grupos terroristas em países de maioria muçulmana, que se utilizam de um discurso pretensamente islâmico para justificarem suas ideologias e ações. Mas seria o Islã realmente a causa por trás desse fenômeno histórico? Os países muçulmanos ou as comunidades de imigrantes e convertidos muçulmanos no Ocidente constituem uma ameaça de potenciais futuros terroristas? Para analisarmos a questão, é preciso entendermos primeiro o que é terrorismo. Definição de terrorismo. O termo terror foi usado durante a Revolução Francesa no século XVIII para designar a intensa perseguição movida por diferentes facções de revolucionários contra seus adversários políticos, o que culmina frequentemente na execução pela guilhotina, com a decapitação. A partir do século XIX, o termo terrorista passou a ser usado para designar movimentos políticos revolucionários contrários à ordem política vigente, socialistas, anarquistas e nacionalistas, que praticavam assassinatos de lideranças políticas ou atentados com bombas. Um exemplo desses grupos terroristas foi a organização nacionalista Sérvia Mão Negra, responsável pelo assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro em 1914, Franz Ferdinand, fato que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Nas últimas décadas da Guerra Fria, o termo terrorista também passou a ser aplicado a grupos armados islâmicos nacionalistas ou revolucionários que lutavam contra o colonialismo e intervenções militares ocidentais nos países de maioria muçulmana. Em suas origens, o adjetivo terrorista era aplicado unicamente a grupos e indivíduos não estatais. O Departamento de Estado do governo estadunidense assim define terrorismo. 1. O termo terrorismo internacional significa terrorismo envolvendo cidadãos ou o território de mais de um país. 2. O terrorismo significa violência premeditada e com motivação política perpetrada contra alvos não combatentes por grupos subnacionais ou agentes clandestinos. 3. O termo grupo terrorista significa qualquer grupo que pratique ou tenha subgrupos significativos que pratiquem terrorismo internacional. A partir dos anos 1970, também cunhou-se o termo terrorismo de Estado. Esse conceito foi usado inicialmente para designar as ações repressivas de governos ditatoriais contra opositores políticos. Com o tempo, outros analistas e estudiosos também aplicaram a noção de terrorismo de Estado para classificar as ações desproporcionais e os crimes de guerra cometidos por Estados em suas intervenções militares, em especial em países da África e Ásia. Muitos estudiosos criticam a utilização do termo terrorismo pela sua instrumentalização política, pois geralmente os estados classificam como terroristas apenas indivíduos e grupos com os quais estão em conflito, conforme aponta Karine Shiaito.
Desde a década de 1990, observa-se que o termo, anteriormente empregado para descrever grandes grupos políticos de oposição aos governos ou para caracterizar políticas estatais expressivas e autoritárias, passou a ser empregado também para deslegitimar e penalizar indivíduos ou pequenos grupos que se opõem aos interesses políticos dominantes e, notoriamente, grupos que se dizem próximos à religião islâmica. Fato é que o termo, em todos os momentos históricos citados, foi utilizado com um objetivo estratégico e político para deslegitimar e impactar negativamente a opinião pública sobre um determinado ator estatal ou não estatal. O que observamos é que, realmente, na maior parte dos casos, a classificação de um grupo como terrorista não leva em conta somente os métodos empregados, mas também o tipo de agente que pratica. Isso pode levantar alguns problemas de avaliação moral, na medida em que ações terroristas ou de um determinado grupo não estatal podem ser usadas como pretexto para um Estado agir de forma violenta contra um país, atingindo inclusive sua população não combatente na maioria das vezes. Os maiores exemplos dessa instrumentalização do conceito de terrorismo estão nas potências coloniais imperialistas do Ocidente. A Grã-Bretanha inicialmente classificou as milícias sionistas do Irgun e do Lehi como terroristas durante o seu mandato na Palestina, entre 1918 e 1947, mas não classificou como terroristas as forças de defesa de Israel, um novo Estado judeu, mesmo tendo em suas fileiras incorporado grandes parte dos antigos integrantes dessas milícias e mesmo as forças militares israelenses, tendo mantido parte dos seus métodos e mesmo de seus líderes, que de líderes terroristas passaram a ser líderes do exército. Os Estados Unidos somente classificou os grupos armados islâmicos Talibã e Al-Qaeda como terroristas quando estes se tornaram seus inimigos. Mas anteriormente, enquanto buscaram neutralizar a invasão soviética no Afeganistão durante a Guerra Fria, as autoridades estadunidenses não viam nenhum problema em se aliar com aqueles combatentes, tendo inclusive a mídia ocidental saudado o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, de forma elogiosa, como um guerreiro que abriu o caminho para a paz. O maior ativista da luta contra o regime segregacionista do Apartheid na África do Sul, Nelson Mandela, só foi retirado da lista oficial de terroristas do governo dos Estados Unidos nos anos 2000, durante o mandato de Barack Obama. Alguns grupos de resistência islâmica específicos, como o Hamas ou o Hezbollah, geram discussões entre governos, organizações e estudiosos. Alguns preferem não classificá-los como organizações terroristas pelo fato de serem movimentos de luta contra a ocupação militar estrangeira, o que, a princípio, se encaixa dentro dos princípios da ONU e do direito internacional e consideram legítima defesa a resistência armada contra o colonialismo e a ocupação militar estrangeira, que visam apenas alvos específicos associados à ocupação externa e não outros grupos étnicos e religiosos. Outros analistas, estudiosos e instituições os classificam como terroristas por entenderem que alguns de seus métodos, como eventuais ataques a alvos civis ou uso de atentados suicidas, são comuns a outras organizações definidas como terroristas. Um exemplo de conceito de terrorismo que trabalha sua definição a partir dos métodos empregados pode ser visto na definição apresentada pela Liga Islâmica Mundial em um encontro na Academia Islâmica de Jurisprudência em Meca no ano de 2002. O terrorismo é a agressão perpetrada por indivíduos, grupos ou estados num espírito de opressão contra a religião, o sangue, a razão, a riqueza ou a honra de uma pessoa. Abrange todos os tipos, comportamentos, danos e ameaças que induzem ao medo, incluindo assaltos à mão armada, a propagação do medo entre os viajantes e atos de assalto nas estradas. Abrange todos os atos de violência e ameaça de cometer crimes individuais ou de grupo com o objetivo de causar medo nas pessoas ou aterrorizá-las através de ameaças e de lhes causar danos, pondo em perigo suas vidas, segurança ou condições gerais. Incluindo nos tipos de terrorismo está o perigo de recursos nacionais ou naturais ou dano a serviços públicos ou propriedades privadas. Todos os itens acima são tipos de danos na terra que Deus proibiu os muçulmanos de cometer. Deus legislou uma punição rigorosa para o terrorismo, agressão e corrupção e os considerou como atos de guerra contra Deus e seu mensageiro. Não se encontra nenhuma lei feita pelo homem que prescreva uma punição tão severa que seja proporcional à gravidade deste crime, um crime que a Sharia considera como uma guerra contra os limites estabelecidos por Deus e contra a sua criação. Para os membros da Liga Islâmica Mundial, portanto, o adjetivo terrorista pode ser igualmente aplicado a indivíduos, grupos ou estados. Como no senso comum, e em especial no discurso dos críticos do Islã, o terrorismo é comumente associado à agressão indiscriminada contra alvos civis e ao uso de ataques suicidas, nosso vídeo vai se focar nesses dois aspectos, comparando como essas duas questões são abordadas dentro do Islã, bem como pelos grupos terroristas islâmicos. Iremos nos referir a esses grupos e métodos como terroristas, por também serem assim definidos por importantes autoridades religiosas do próprio Islã. Isso não significa, entretanto, que não consideraremos igualmente como válido o conceito de terrorismo de Estado, para classificar as violências contra não combatentes e os crimes de guerra cometidos por forças militares regulares do Estado contra populações estrangeiras invadidas ou ocupadas. Então até aqui você já viu que o termo terrorismo
é extremamente instrumentalizado e pode ser aplicado por estados para detratores políticos. Diversos indivíduos que hoje são considerados heróis, ou pela maioria das pessoas têm uma visão positiva ou neutra, já foram chamados de terroristas no passado. E diversos grupos terroristas que fizeram atentados enormes, como o Irgun e o Lehi, no próprio Oriente Médio, foram anistiados pela Europa e pelos Estados Unidos, e seus líderes se tornaram presidentes do Estado de Israel e passaram a fazer viagens internacionais, como Yitzhak Shamir. Seria como se o califa do ISIS, o Abu Bakr al-Baghdadi, após vencer a guerra que fez, se tornasse um presidente e após decapitações e explosões, você pudesse o encontrar discussando na ONU. Parece ridículo, porém, mais uma vez, o terrorismo ele é instrumentalizado e terroristas são constantemente anistiados, chamados de heróis e perdoados, dependendo por quem está no poder. Havendo sim uma objetividade terminológica do que é terrorismo em atos e ações, mas em condenações depende muito de quem faz. Por exemplo, quando um grupo de terroristas invadiu a redação do Charlie Hebdo por uma ofensa na forma de caricatura que os jornalistas haviam feito à figura do profeta Muhammad e mataram os jornalistas, lideranças mundiais marcharam pelas ruas de Paris para afirmar a laicidade do Estado e pedir pela paz. Quando Israel fuzila mais de uma centena de jornalistas que morrem de modo escabroso enquanto fazem a cobertura do que está acontecendo em Gaza, ou mesmo antes, quando Shirin Abu Akleh, uma jornalista cristã palestina, estava fazendo a cobertura das invasões israelenses a campo de refugiados, e ela é fuzilada propositalmente por soldados israelenses, você não tem nenhuma comoção internacional, nem midiática e nem das lideranças. Então, peraí, há liberdade de imprensa ou não há? Há liberdade de expressão ou não há? Mais uma vez, a gente vê que terrorismo, tanto em atos quanto em conceito, é um fator de pura instrumentalização por quem o usa. Os preceitos do Islã sobre a guerra e os civis. Diferente do budismo e do cristianismo, que não surgiram em contextos de guerra, o judaísmo e o Islã se desenvolveram originalmente em situações de conflito bélico. Mas no caso da Bíblia hebraica, as ideias sobre a ética de guerra apareceram em diversos textos de épocas diferentes, o que pode trazer uma série de interpretações distintas. No caso do Islã, as normas sobre como os fiéis devem se comportar em uma situação de guerra já é encontrada bem definida nos versículos do Alcorão e na conduta do profeta Muhammad, registrada através dos hadiths, relatos e ditos compilados por seus seguidores. É importante deixar claro que no Islã não existe uma sola escritura, no sentido de uma interpretação isolada do Alcorão. Na religião islâmica, o Alcorão é interpretado dentro de uma tradição, cujo contexto é a forma como o profeta viveu e transmitiu a revelação corânica. Assim como em outras crenças religiosas, o Islã admite o recurso da guerra em algumas situações. O Alcorão e o profeta, entretanto, conclamaram uma série de condições para que uma guerra fosse legítima e várias restrições ao comportamento dos combatentes muçulmanos. Essas normas se encontram sintetizadas no Alcorão, no capítulo 2, dos versículos 190 a 194. Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiquem agressão, porque Alá não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem, mas se aí vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Porém, se desistirem, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo, e combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião de Alá. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os injustos. Se vos atacarem no mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas com a pena do talião. A quem vos agredir, rechaçai-o da mesma forma, porém, temei a Alá, e sabei que ele está com os que o temem. Estes versos do Alcorão são bastante claros. No livro sagrado, combater pela causa de Alá, em um contexto de guerra, significa guerrear contra aqueles que perseguem ou hostilizam os muçulmanos. Mas essa guerra só deve ser dirigida, como claramente aparece no versículo, contra aqueles que estiverem combatendo os fiéis, e deve ser encerrada quando for obtida a vitória ou a rendição do inimigo ou um acordo de paz. Para que possam se defender de seus perseguidores, os muçulmanos são autorizados a combaterem mesmo em locais ou templos considerados sagrados. Muitos críticos do Islã, assim como extremistas ditos muçulmanos, frequentemente citam somente a primeira metade do versículo 191, matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, pois a intriga é mais grave do que o homicídio, para argumentar que o Alcorão ordena a guerra e a execução dos não-muçulmanos. Nesse ponto, os islamofóbicos e os extremistas caem no mesmo erro, mutilar o texto corânico, tirando-o de seu contexto e parágrafo. Os versos 190, 192 e 193
mostram claramente que os fiéis devem lutar contra aqueles que os atacam, mas não devem ter uma postura agressiva atacando quem não os ataca, pois, como diz o próprio Corão, Alá não estima os agressores. Para entender melhor essa passagem, temos que entender seu contexto. O profeta Muhammad recebeu essa revelação quando os muçulmanos de Meca estavam sendo perseguidos pelos líderes politeístas da cidade. É uma revelação para orientar os fiéis em como agir quando forem perseguidos por sua fé. Esse texto, portanto, não tem nada a ver com uma ordem para matar os não muçulmanos de modo generalizado ou para usar a guerra como meio de converter infiéis. Mas, como dissemos, não existe interpretação isolada do Alcorão. Se o texto corânico deixa claro que os muçulmanos só devem guerrear contra aqueles que os combatem, a forma como o profeta Muhammad viveu e pregou nos ajuda a entender melhor essa ética da guerra. Um hadith compilado no Sahih Muslim conta que Muhammad proibiu a morte de mulheres e crianças em guerra. É narrado por Ibn Omar que uma mulher foi encontrada morta em uma dessas batalhas, então o mensageiro de Allah proibiu o assassinato de mulheres e crianças. Outro hadith compilado no Musnad do Imam Ahmad demonstra o motivo pelo qual o profeta proibia que se matassem os não combatentes em guerras. Na verdade, o mais tirânico dos povos para Allah, o exaltado, é aquele que mata aqueles que não lutaram contra ele. Esses dois hadiths sobre a vida do profeta provam que ele interpretou, pregou e viveu os versos do Alcorão sobre a guerra no sentido de que os membros do grupo inimigo que não tomassem parte nos combates não deveriam ser combatidos ou mortos pelos guerreiros muçulmanos. Essa ética de guerra expressa no Alcorão e na pregação e atos de Muhammad pode ser traduzida no que hoje em dia chamamos de legítima defesa. A guerra é permitida para impedir ou conter uma agressão. Por outro lado, no primórdio do Islã, houve o surgimento de um grupo chamado Kharijitas, que se desenvolveu durante o governo dos primeiros califas. Esse grupo se rebelou contra a autoridade califal, sendo em essência a primeira seita do Islã, adotando uma postura violenta contra outros muçulmanos, combatentes e não combatentes. Eles se viam como os únicos muçulmanos autênticos, considerando os demais praticantes do Islã como apóstatas. Nos hadiths do profeta Muhammad encontramos menções aos Kharijitas como sendo rebeldes violentos inimigos da religião e que continuariam a existir de tempos em tempos até o juízo final. Claro que essa continuidade não significa uma continuidade histórica do mesmo movimento, mas a contínua presença dos métodos dos primeiros kharijitas e de sua mentalidade. Nas compilações do Sahih Muslim é narrado. Usayd ibn Amr relatou que perguntou a Sahl ibn Hunayf: "Você ouviu o mensageiro de Deus mencionando os kharijitas?" Ele disse: "Eu o ouvi dizer", e ele apontou com a mão para o leste, que este seria um povo que recitaria o Alcorão com as suas línguas e este não iria além de suas clavículas. Eles passariam direto pela sua religião, assim como a flecha passa pela presa. O imam sunita da escola jurídica Shafi, Abu Bakr al-Ajari, falecido em 970, apontou que os sábios muçulmanos de várias épocas consideraram os kharijitas como um grupo que interpretava o Alcorão de acordo com seus próprios desejos, se distanciando da pregação do profeta Muhammad. Nem os estudiosos de antigamente nem de hoje divergiram sobre os kharijitas. Eles os consideravam como um povo mau, que era desobediente a Allah e ao seu mensageiro. Embora orassem, jejuassem e se esforçassem na adoração, tudo isso não foi benéfico para eles. Embora eles aparentemente ordenassem o bem e proibissem o mal, isso não os beneficiou, porque era um povo que interpretava o Alcorão de acordo com seus desejos. Nos comentários do imam sunita também da escola Shafi'ita Ibn Kathir, que viveu na Síria entre os anos de 1300 e 1373 da era cristã, apontou que quando os kharijitas se fortalecessem, iriam espalhar seus males pela terra ao longo dos tempos e que atingiriam de forma mais intensa o Iraque e a Síria. Quão incrível é o que um dos Salaf, primeiros muçulmanos, disse sobre os kharijitas, no seu sentido de que eles são aqueles mencionados nas palavras de Allah. Diga, devemos dizer-lhe quem tem mais a perder com as suas ações, cujos esforços neste mundo estão equivocados, mesmo quando pensam que estão praticando boas ações? Alcorão, Surata 18, versículos 103 e 104. Se os kharijitas algum dia ganhassem força, eles certamente corromperiam toda a terra, especialmente o Iraque e a Síria. Eles não deixariam um bebê, nem um homem, nem uma mulher vivos, porque, no que lhe diz respeito, o povo causou corrupção, uma corrupção que não pode ser corrigida, exceto através de massacres em massa. Por esse motivo, vários eruditos e governantes muçulmanos ao longo da história consideraram grupos rebeldes e violentos ou extremistas como continuadores dos kharijitas, assim como muitos líderes muçulmanos atuais consideram os terroristas de hoje como os novos kharijitas históricos. Como podemos ver, muitas das normas e ideais que hoje fazem parte da legislação internacional sobre ética e crimes de guerra, ou mesmo que estão presentes na mentalidade de muitos ocidentais, já se encontravam delineadas de forma expressa na crença e prática islâmica. O Islã, desde seus primórdios, reprova o ataque aos civis e a
guerra como forma de imposição religiosa. Basta lembrar que o profeta concedeu proteção às comunidades cristãs e judaicas e seus locais de culto, e que até hoje em países de maioria muçulmana no Oriente Médio, Ásia e Norte da África, existem comunidades judaicas e cristãs muito antigas, anteriores à conquista islâmica. Mas isso não é um fruto do modernismo ou das revoluções como aconteceu no Ocidente. O próprio Alcorão, em diversas passagens, deixa clara a liberdade religiosa e a não imposição da religião, como nos seguintes versículos: não há forçação quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Alcorão 2, versículo 256. Porém, se teu Senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente. Poderias então tu forçar os humanos a que fossem fiéis? Alcorão 10, versículo 99. Dize-lhes: a verdade emana do vosso Senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Alcorão 18, versículo 29. Diga, ó descrentes, eu não adoro o que vocês adoram, nem são adoradores do que eu adoro, nem eu vou ser um adorador do que vocês adoram. Também não serão adoradores do que eu adoro. Para vocês, a sua religião, e para mim, a minha religião. Alcorão, Surata 109, versículos 1 a 6. E ainda numa passagem da vida do profeta Muhammad, o vemos agir da seguinte forma: o homem dos Ansar, dos Banu Salim, Banu Auf, tinha 2 filhos que haviam se convertido ao cristianismo antes do advento do profeta. Após isto, estes 2 filhos vieram junto com um grupo de cristãos para negociar víveres em Medina. Seu pai foi até eles e se recusou a deixar que partissem, dizendo: por Alá, não vou deixar-lhes até que se convertam ao Islã. Eles se recusaram a se tornarem muçulmanos. Então todos se dirigiram ao mensageiro de Alá para resolver a disputa. O pai se dirigiu ao profeta Muhammad, dizendo: ó mensageiro de Alá, como posso deixar que parte de mim entre no inferno enquanto fico sentado assistindo? Então Alá, majestoso e exaltado seja, revelou o versículo: não há forçação quanto à religião. É verdade que a comunidade muçulmana após a morte do profeta Muhammad não se limitou aos territórios da Península Arábica e acabou se expandindo militarmente para outras regiões. Em um primeiro momento, isso pode parecer que em seus primeiros séculos os governos muçulmanos simplesmente praticaram a guerra de agressão, mas isso seria desconsiderar o contexto histórico. Entender o processo de expansão territorial dos povos islâmicos é algo complexo e seria um assunto para um vídeo próprio. Mas de forma resumida, nós podemos dizer que a localização da Península Arábica entre 2 impérios expansionistas, como o Império Romano Oriental, o Bizantino e o Império Persa Sassânida, era algo que colocava em risco a primitiva comunidade muçulmana, assim como poucos recursos materiais, econômicos e militares. Dentro dessa lógica, a expansão militar era uma forma de defesa ao garantir os territórios e recursos estratégicos. Essa expansão não significou a imposição da religião islâmica aos povos conquistados, mas a sobreposição da população conquistadora sobre a dominada, já que conquistadores e conquistados foram se misturando, desde as mais altas às mais baixas classes sociais, e a conversão ao Islã de parcelas daqueles povos se deu de forma lenta e gradual durante muitos e muitos séculos, já que foi somente 2 séculos após a conquista e somente após esses séculos que o Islã se transformou em religião majoritária no Oriente Médio ou outras regiões. Então até aqui, vemos que a religião islâmica, em suas fontes primárias, não endossa o terrorismo, não endossa a morte de inocentes, não endossa a morte ou o ataque indiscriminado para impor a religião a pessoas através do terror, e que a guerra só pode ser utilizada dentro de um contexto de resposta a uma agressão militar ou autodefesa para a autopreservação. Isso pode ser visto na própria conduta do profeta Muhammad durante sua vida ou dos primeiros califas. Fala-se, por exemplo, que os muçulmanos se expandiram e invadiram e tomaram o território cristão do Oriente Médio, norte da África, que era parte do Império Bizantino. Só não falam que, primeiro, os árabes gassânidas, que eram árabes cristãos que viviam ali onde hoje é a Jordânia, mataram um emissário muçulmano enquanto este viajava para o Império Bizantino, de modo a fazer um trabalho missionário de divulgar a religião islâmica. Após esse assassinato, como ele era um emissário, isso foi considerado uma declaração de guerra, e aí a guerra islâmica contra os gassânidas começou, os bizantinos vieram intervir e acabaram perdendo o seu império. Este foi o contexto. Os muçulmanos não simplesmente atacaram para converter todo mundo do Oriente Médio à força ao Islã, até porque essa conversão toda não aconteceu. Existem áreas do Oriente Médio que são substancialmente cristãs, só que isso não aconteceu após uma grande revolução como teve na Europa para dar liberdade religiosa. Essas comunidades elas possuem uma continuidade histórica de mais de 1 milênio.
Óbvio que muitos deles se converteram ao Islã após serem apresentados à teologia islâmica. E aí a gente entra numa discussão sobre qual teologia é mais atrativa ou responde a mais questões humanas. Mas dizer que, olha, as pessoas chegaram, botaram uma faca e disseram, ó, ou você converte ao Islã ou você morre, isso é uma mentira objetiva, visto que a religião islâmica possui mecanismos contra esse tipo de prática. E se isso acontece na história, em algum ponto, é contra a religião islâmica, ou pela interpretação de uma seita, então apesar dela e não por conta dela. Mas se o Alcorão e o profeta proíbem o ataque contra não muçulmanos e estabelecem vários limites à guerra, como os terroristas que se consideram muçulmanos justificam suas ideias? Vejam os principais argumentos usados pelos terroristas. A ideologia dos terroristas. Os terroristas islâmicos usam-se de versículos do Alcorão para justificarem suas ideias e suas ações, mas a realidade é que essas referências não são o centro de seu discurso. Elas são usadas apenas para confirmarem as noções que esses grupos e seus potenciais seguidores já possuem sobre opressão, justiça e vingança. Essa foi a conclusão de um estudo conjunto realizado por 3 acadêmicos norte-americanos especializados em estudos islâmicos e conflitos religiosos sobre a forma como os extremistas islâmicos citam o Alcorão. Conforme os professores Jeffrey Havelson, Bennett Furlow e Stephen Corman atestam, concluímos que os versos do Alcorão que os extremistas citam não sugerem uma ofensiva agressiva que busca a dominação e a conquista dos incrédulos, como é comumente presumido. Em vez disso, tratam de temas de vitimização, desonra e retribuição. Descobrimos que, em vez de encorajar uma cultura de agressão aberta, os extremistas islâmicos utilizam citações diretas do Alcorão para proporcionar consolo ao sofrimento e para legitimar certas ações, particularmente o terrorismo, em resposta às queixas muçulmanas. Em outras palavras, os versículos do Alcorão não dizem aquilo que os terroristas defendem como justificativa para suas ações, mas são utilizados de forma de contextos para justificar uma lógica de vingança de alguém que se sentiu agredido por infiéis ou para o conforto psicológico de uma família ou uma pessoa que morreu realizando um atentado terrorista. As conclusões do professor Havelson e seus colegas acadêmicos ficam até mais fáceis de entender quando olhamos os próprios argumentos dos terroristas. Um dos terroristas mais famosos do mundo nas últimas décadas, o saudita Osama Bin Laden, morto por forças norte-americanas em 2011 no Paquistão, foi o responsável por arquitetar, através de seu grupo, a Al-Qaeda, os atentados contra alvos nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, que resultaram em inúmeras mortes de civis. As populações do Ocidente ficaram em choque com as imagens das Torres Gêmeas do World Trade Center, um centro comercial e financeiro de Nova York, sendo atingidas por aviões civis e desmoronando enquanto pessoas pulavam de enormes alturas dos prédios, fugindo desesperadas às chamas causadas pelo choque e explosão dos aviões. Ainda na década de 2000, Osama Bin Laden escreveu mensagens e divulgou declarações buscando justificar os seus atos terroristas. Para Bin Laden, o mundo nos anos 2000 estava dividido entre uma guerra entre os Estados Unidos e seus aliados, que ele chama de cruzados, em alusão às expedições militares de católicos da Europa contra os potentados muçulmanos do Oriente na Idade Média, e o Islã, que ele identificava como sendo o seu lado e o dos seus apoiadores. Garanto-lhes que fazemos parte desta Ummah, comunidade muçulmana, que nosso objetivo é a vitória da Ummah e a luta para remover o mal, a desigualdade e a irresponsabilidade, e enfatizar a importância de evitar essas coisas e a remoção das leis feitas pelo homem que a América impôs aos seus colaboradores na região, para que a nossa Ummah possa ser governada pelo livro que foi enviado pelo seu Criador, Deus. Então eu digo que, em geral, nossa preocupação é que a nossa Ummah se una sobre as palavras de Deus ou de seu profeta, e que essa nação estabeleça o califado justo de nossa Ummah, que foi profetizado por nosso profeta em um hadith autêntico, que o califa justo retornará com a permissão de Deus. Pede-se à Ummah que se una face a esta campanha dos cruzados, a mais forte, mais poderosa e mais feroz campanha dos cruzados a cair sobre a Ummah islâmica desde o início da história islâmica. Houve guerras passadas entre os cruzados, mas nunca houve uma campanha como esta antes. Assim, Bush declarou nas suas próprias palavras: ataque de cruzada. O estranho nisto é que ele tirou da nossa boca as palavras de que essa guerra é uma cruzada. Portanto, o mundo hoje está dividido em duas partes, como disse Bush. Ou vocês estão conosco, ou estão com o terrorismo. Ou você está com a cruzada, ou com o Islã. Na lógica de Bin Laden, diante dos conflitos movidos pelo presidente norte-americano George Bush e seus aliados contra países muçulmanos, era necessário escolher um lado. Quem não se posicionasse como favorável às ações da Al-Qaeda estava do lado inimigo. Ou seja, o que Bin Laden entendia como inimigo ou combatente em uma guerra era bem diferente do que o Alcorão e o profeta estabeleceram. Para tentar convencer o público ocidental, Osama usou não um argumento religioso, mas apelou por conceitos ocidentais de proteção à liberdade. Se dirigindo aos americanos, disse: povo da América, falo-vos hoje sobre a melhor forma de evitar outra Manhattan, sobre a guerra
e suas causas e as suas consequências. Em primeiro lugar, digo-vos que a segurança é um dos pilares da vida humana. Os homens livres não subestimam o valor de sua segurança, apesar da afirmação de Bush de que odiamos a liberdade. Talvez ele possa dizer-nos por que não atacamos a Suécia, por exemplo. É bem sabido que aqueles que desprezam a liberdade não possuem almas orgulhosas, ao contrário dos 19 que Deus os abençoe, se referindo aos terroristas do atentado. Temos lutado contra você porque somos homens livres que não podem concordar com a injustiça. Queremos restaurar a segurança da nossa alma. Assim como você viola nossa segurança, nós violamos a sua. Quem invade a segurança dos outros e imagina que ele próprio permanecerá seguro é apenas um criminoso tolo. Explicarei a vocês os motivos desses acontecimentos e contarei a verdade sobre os momentos em que essa decisão foi tomada, para que vocês possam refletir sobre ela. Deus sabe que o plano de atacar as torres não nos passava pela cabeça, mas a ideia me ocorreu quando as coisas foram longe demais. Os acontecimentos que me marcaram diretamente foram durante e depois de 1982, quando a América permitiu que os israelenses invadissem o Líbano. Ainda me lembro daquelas cenas angustiantes: sangue, membros dilacerados, mulheres e crianças massacradas. Por todo lado, casas eram destruídas e blocos de torres desabavam, esmagando os seus moradores, enquanto bombas choviam impiedosamente sobre nossas casas. Era como um crocodilo devorando uma criança, que não podia fazer nada além de gritar. Naquele dia tive a certeza de que a opressão e o assassinato intencional de mulheres e crianças inocentes é uma política americana deliberada. Tendo como pano de fundo estas e outras imagens semelhantes, os acontecimentos de 11 de setembro surgiram como resposta a estas grandes injustiças. Você pode culpar alguém por proteger os seus? Autodefesa e punição do opressor na mesma moeda? Isto é terrorismo vergonhoso? Mesmo que seja, não temos outra opção. Essa é a mensagem que tentamos repetidamente transmitir-vos em palavras e atos, anos antes do 11 de setembro. O conceito de autodefesa de Osama Bin Laden significa, como podemos ver, devolver na mesma moeda. Ora, isso é bem diferente da ideia de legítima defesa, tanto no Islã quanto na legislação internacional moderna sobre crimes de guerra. Isso fica mais claro quando o líder terrorista relativiza a proibição de matar mulheres e crianças estabelecida pelo profeta Muhammad. Disse Bin Laden: dizem que a matança de inocentes é errada e inválida, e como prova, dizem que o profeta proibiu a matança de crianças e mulheres. E isso é verdade. Isso é válido e foi estabelecido pelo profeta numa tradição autêntica. Mas esta proibição de matar crianças inocentes não está gravada em pedra. Tratamos os outros como eles nos tratam. Aqueles que matam as nossas mulheres e os nossos inocentes, nós matamos as suas mulheres e os inocentes até que parem de fazê-lo. Ou seja, Osama Bin Laden nitidamente passa por cima de uma regra estabelecida pelo próprio profeta do Islã para defender uma lógica vingativa de retribuir na mesma moeda. Percebam, não se trata só de reagir com violência a uma agressão violenta, mas de devolver a agressão também contra mulheres e crianças do agressor que sequer estão envolvidas no conflito. Seria o mesmo que, em um julgamento de um crime, impor a prisão, indenização ou pena de morte à esposa e os filhos do criminoso, juntamente com o próprio acusado. Não há nada no Alcorão ou nos ensinamentos e ações de Muhammad que autorizem essa lógica. Bin Laden simplesmente escolheu não seguir o ensinamento da religião que dizia professar, para poder justificar sua forma de pensar e agir. Em outro momento, entretanto, o líder da Al-Qaeda citou grandes pensadores muçulmanos da Idade Média para reforçar seus argumentos. Os estudiosos e pessoas do conhecimento, entre eles Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Shawkani e muitos outros, e Qurtubi, que Deus os abençoe, em comentários ao Corão, dizem que se os descrentes matassem as nossas crianças e mulheres, então nós não deveríamos sentir vergonha de fazer o mesmo com eles, principalmente para dissuadi-los de tentar matar novamente as nossas crianças e mulheres. Assim, a América e Israel praticam o terrorismo imprudente e nós praticamos o bom terrorismo, porque dissuade aqueles de matarem nossos filhos na Palestina e em outros lugares. Uma leitura atenta dos comentários dos eruditos islâmicos citados por Osama, contudo, mostra que os comentários de interpretação que estes sábios fizeram do Alcorão, do profeta e da lei islâmica, dizem justamente o contrário do que Bin Laden fala. Eles não autorizam a morte de mulheres e crianças não combatentes. Vejamos cada um desses comentários. Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, citado por Bin Laden, foi um teólogo árabe muçulmano sunita e jurista da escola Hanbali de jurisprudência que viveu entre os anos de 1263 e 1328 d.C. Em sua vasta obra, Ibn Taymiyyah comentou as normas islâmicas da guerra e do trato com não combatentes, dizendo: quanto àqueles que não pertencem às pessoas que auxiliaram na guerra e combatem, como mulheres, as crianças, os fiéis, os idosos, os cegos, os deficientes e outros, então não devem ser mortos de acordo com a maioria dos ulemás, a menos que a pessoa participe da luta ativamente com discurso. Mesmo que alguns ulemás tenham permitido a matança de
de todos meramente por causa da descrença, exceto mulheres e crianças que sejam cativos dos muçulmanos. A primeira opinião, que não combatentes não devem ser mortos ou combatidos por qualquer motivo, é a opinião mais correta, porque a luta é apenas contra quem combate contra nós quando queremos manifestar o Islã, tal como Alá diz: combatei no caminho de Alá contra aqueles que lutam contra vós, e não transgrida os limites. Em verdade, Alá não ama aqueles que transgridem. Alcorão 2, versículo 190. Outro nome citado pelo terrorista saudita foi o teólogo e jurisconsulto árabe sunita da escola Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, que viveu entre os anos de 1292 e 1350 da era cristã. Em sua obra, Ibn al-Qayyim interpretou de igual forma que não era legítimo atacar os não combatentes em uma guerra ou fazer guerra contra alguém pelo simples fato de não ser muçulmano. Combater só é necessário para enfrentar uma guerra e não para enfrentar a incredulidade. Por esta razão, mulheres e crianças não são mortas, nem os idosos, os cegos ou os monges que não participaram nos combates. Em vez disso, só lutamos contra aqueles que fazem guerra contra nós. Este foi o caminho do mensageiro de Alá com o povo da terra. Ele lutaria contra aqueles que declarassem guerra contra ele até que aceitassem a religião ou propusessem um tratado de paz ou ficassem sob seu controle prestando tributo. O terceiro nome mencionado pelo líder da Al-Qaeda foi um dos precursores do movimento salafista no Islã, o teólogo e jurista sunita Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah, mais conhecido como Al-Shawkani. Al-Shawkani viveu na região do atual Iêmen entre os anos de 1759 e 1834 d.C. Sua interpretação das normas islâmicas da guerra é muito semelhante à dos outros juristas Hanbali citados por Osama Bin Laden. Al-Shawkani inclusive aplicou estas normas ao caso do uso de civis como escudos humanos pelo inimigo, prática que se tornaria comum nas guerras dos séculos seguintes. Os ahadith ditos do profeta Muhammad sobre a proibição de não matar combatentes indicam claramente que não é permitido matar mulheres e crianças, como foi afirmado por Malik e Auza'i. Não é permitido em qualquer circunstância, mesmo que o inimigo os usasse como escudo ou se cercasse deles em um forte ou em um navio. Não seria permitido atirar neles ou incendiá-los. Shafi e os Kufans, estudiosos Hanafis de Kufa, reconciliaram as tradições afirmando que só era permitido lutar contra eles, nesse caso os escudos humanos, se eles lutassem contra você. Mas de todos os eruditos muçulmanos citados por Bin Laden, Al-Qurtubi é o que escreveu de forma mais detalhada a interpretação islâmica tradicional sobre as prescrições do Alcorão e do Profeta sobre a legitimidade de retaliar uma agressão com a morte de inocentes, em uma perspectiva que contraria completamente a interpretação do líder da Al-Qaeda. Abu Abdullah Al-Qurtubi foi um teólogo e jurisconsulto andaluz espanhol sunita da escola malikita, que viveu entre os anos de 1214 e 1273 d.C. Em sua vasta obra de exegese do Alcorão, Al-Qurtubi sintetiza dessa forma as normas islâmicas sobre os casos em que a morte pode ser imposta a um agressor como forma de retaliação ou punição. A forma que a retaliação, qisas, assume é que quando o parente, o ali, do homem assassinado quer matar, o assassino é obrigado a se submeter ao comando de Alá e a aceitar a retaliação prescrita. O parente do homem assassinado é obrigado a parar no assassino do seu parente e não ir além dele e matar outra pessoa também, que era o que os árabes faziam antes do Islã. Esse é o significado das palavras do profeta, que Alá o abençoe e lhe conceda a paz. No dia da ascensão, as pessoas mais insolentes para com Alá serão 3 homens: alguém que matou outro que não assassino, alguém que mata no haram, local sagrado ou proibido, e alguém que age pelas rixas de sangue da Jahiliya, da era da ignorância anterior ao Islã. Eles disseram: mataram a salvaguarda contra o assassinato. Alá proibiu-lhes a transgressão neste versículo e outros. O objetivo era refutar os árabes que queriam matar alguém que não fosse o assassino de alguém que havia assassinado, e mataram uma centena de pessoas inocentes em retaliação por uma delas ou para tirar vantagem de posição e poder. Portanto, Alá ordenou a justiça e igualdade para que apenas aqueles que matam sejam mortos. Os estudiosos classificaram aqueles que não deveriam ser mortos em 6 categorias: mulheres, crianças, monges, os doentes crônicos, velhos, contratantes e trabalhadores agrícolas. Segundo a interpretação de Al-Qurtubi, as prescrições do Islã sobre a guerra seguem a mesma lógica das normas sobre matar alguém como forma de retaliação. Assim, a religião permitiria a um parente de um homem assassinado matar o assassino como forma de punição ou retaliação, mas proíbe que o parente da vítima mate outros membros da família do agressor. O comentarista andaluz ainda explica que o comportamento de vingar um assassinato através da morte de parentes e de outras pessoas relacionadas ao assassino era um costume dos árabes pagãos anteriores ao Islã, um costume considerado pecaminoso perante a religião islâmica. A lista de pessoas que, segundo Al-Qurtubi, deveriam estar livres da retaliação pela morte é ainda mais abrangente. Ele não considera apenas mulheres e crianças, mas também pessoas ligadas a funções religiosas e ao sustento
sustento econômico da população rival, monges e camponeses, e pessoas com restrições às suas capacidades cotidianas, como idosos e doentes. Não deixa de ser irônico o fato de que, dos eruditos muçulmanos citados por Osama Bin Laden, a única coisa que se aproxime de suas ideias sobre retaliação contra civis seja um costume mencionado por um dos comentaristas muçulmanos como sendo uma prática pagã pré-islâmica, rejeitada pelo profeta. Diante dessa enorme diferença entre as leis islâmicas da guerra e as ideias das práticas dos terroristas, o sociólogo norte-americano Paul Calmoni concluiu que as ideias da Al-Qaeda são muito mais um simples americanismo ou um anti-imperialismo do que um ideal de jihad ou guerra religiosa, de acordo com a religião islâmica. O fato de uma lei de guerra poder ser mencionada contra o terrorismo anti-americano de vítimas em massa da liderança sênior da Al-Qaeda revela ironicamente uma falha no cerne da singularidade dessa liderança. Como organização terrorista transnacional, a liderança da Al-Qaeda elevou o anti-americanismo acima da Sharia, lei islâmica, e da jihad legal. Embora essa estratégia do inimigo distante possa ter muito em comum com outras formas de anti-imperialismo revolucionário, tem pouco em comum com o desenvolvimento da Sharia sobre jihad legal, que mesmo na sua expressão militante, proíbe e condena a traição, o ataque a não combatentes e a destruição de vidas, propriedades, honra e reputação de muçulmanos e não muçulmanos. Esse maior foco em um discurso anti-imperialista ou anti-ocidente também está contido nas publicações do Estado Islâmico, ou ISIS mais recentemente, que explora muito mais os sofrimentos causados pelas intervenções militares das potências ocidentais nos países muçulmanos do que citações corânicas do profeta e de exegetas e juristas muçulmanos como forma de divulgar a mensagem e atraírem mais seguidores. Existem divergências entre a Al-Qaeda e o ISIS nas suas interpretações sobre a jihad e na forma de colocar essas doutrinas em prática. Isso se refere na diferente forma de atuação, em como, por exemplo, o ISIS se focou muito mais em aquisição de território do que em atingir os alvos civis e militares de impacto internacional com explosões suicidas. Mas apesar disso, ambos cultivam ideologias e práticas terroristas, em especial na forma de tratar os alvos civis. O que fica claro analisando o discurso dos dois principais grupos terroristas das últimas décadas é que a retórica extremista islâmica está baseada em uma lógica de vingança. Nessa ideia, a finalidade de defender os povos muçulmanos agredidos pelo Ocidente torna legítimo qualquer meio utilizado para atingir esse objetivo. As citações do Alcorão ou menções aos ditos do profeta aparecem apenas como um verniz, como palavras distorcidas para tentar justificar o que toda a tradição interpretativa islâmica trata claramente como algo condenável. As menções distorcidas e descontextualizadas ao Alcorão e ao profeta no discurso terrorista são apenas um viés de confirmação ao feito. Então, assim, o grande, digamos, arquiteto do terrorismo dentro do mundo islâmico moderno, ou o mais famoso deles, que é o Osama Bin Laden, ele tinha como pressuposto, de acordo com as suas próprias palavras registradas, livros que ele basicamente nunca leu, porque dizem exatamente o contrário do que ele defendia e do que ele pregava. E todos os grupos que vão se originar da Al-Qaeda, como o próprio ISIS, como Boko Haram e outros que vão surgir tanto na Ásia quanto no Oriente Médio e na África, vão seguir a mesma premissa, que é uma premissa religiosamente errada. Mas como dizem os especialistas em história do terrorismo que analisam milhares de discursos de terroristas, a religião serve apenas como um verniz de viés de confirmação, mas que quando ela é estudada de forma fundamental ou fundamentalista mesmo, não diz isso. Então essas pessoas elas não são fundamentalistas religiosos, elas não são ortodoxos, elas são grandes relativistas da fé e um fenômeno da modernidade do mundo islâmico, que é a teoria da relativização da jihad. Refutação aos argumentos dos terroristas. Além das condenações do Alcorão e dos exegetas mais antigos contra o ataque deliberado de civis em uma época em que não existiam ainda nem os movimentos e nem o conceito de terrorismo, houveram também eruditos muçulmanos no século XX e XXI dirigindo fátuas condenando os terroristas e livros refutando os argumentos dos extremistas. Como já falamos, o Islã não é uma religião de livre interpretação isolada do Alcorão. O Alcorão é lido e interpretado dentro das práticas do profeta e de uma ampla tradição de comentadores, teólogos e juristas. Mas o Islã não possui uma autoridade centralizada em matérias de dogmas e disciplina religiosa, como é, por exemplo, o Papa de Roma na Igreja Católica, ou como são seus concílios ecumênicos, nas igrejas ortodoxas calcedonianas e não calcedonianas e nas igrejas dificistas antigas. Mesmo a chamada Umma, comunidade dos crentes muçulmana, não é uma comunidade em um sentido institucional, como a igreja no cristianismo, mas a ausência de uma autoridade centralizada em matéria de doutrina e disciplina não significa que não existe entre os muçulmanos ao redor do mundo algum consenso sobre aquilo que acreditam e sobre a forma como praticam a sua religião. É claro
Existe a divisão entre sunitas e xiitas, mas, mesmo nesse caso, cada conjunto de fiéis, em sua ramificação específica, possui esses consensos. Por isso, as divergências entre sunitas e xiitas são muito menores do que são, por exemplo, as diferenças entre crenças e normas entre católicos e protestantes no cristianismo. No Islã, os líderes das comunidades religiosas não são sacerdotes que possuem um carisma especial para interpretar os textos sagrados em distinção dos fiéis comuns. Esses líderes são apenas pessoas que adquirem uma formação mais intensa da leitura do Alcorão e dos hadiths do profeta Muhammad e nas ciências da exegese corânica, tafsir, e da jurisprudência da Sharia, fiqh. Nos primeiros séculos do Islã, vários estudiosos desenvolveram obras extensas sobre esses assuntos, textos estes que serviram de base para estudos posteriores, o que dá autoridade ao que um imã, um mufti ou um ayatollah xiita de uma comunidade muçulmana prega ou comenta é o embasamento de seus ensinamentos nessa tradição interpretativa do tafsir, exegese ou fiqh, jurisprudência. Por isso, o fato de não haver uma autoridade centralizada na comunidade muçulmana não faz com que um fiel possa simplesmente criar sua própria interpretação. As comunidades muçulmanas de diferentes lugares acabam por reconhecer determinados indivíduos por sua formação e conhecimento como autoridades em assuntos religiosos para solucionar dúvidas e resolver conflitos entre fiéis. Para entender então o posicionamento oficial que a comunidade muçulmana possui sobre determinados temas atuais, entre os quais o terrorismo, que é um fenômeno recente da história humana, precisamos ver o que as autoridades religiosas reconhecidas por esta comunidade escreveram ou disseram sobre esses assuntos. Uma forma de expor a forma como o Islã aborda determinados temas é a fatwa. A fatwa é um parecer redigido por um erudito ou um conjunto de sábios em jurisprudência islâmica que expõe, com base na análise do Alcorão do profeta, exegese e jurisprudência, como os fiéis devem se posicionar diante daquele assunto. Diversas fatwas foram emitidas por eruditos muçulmanos condenando o terrorismo em geral, os ataques a civis ou atentados suicidas, ou focados em algum grupo terrorista em particular. Esses pareceres foram comuns principalmente na primeira metade da década de 2000, quando os atentados do 11 de setembro, intervenção militar norte-americana no Afeganistão e no Iraque, incentivaram o surgimento de novos ataques e grupos terroristas. E na primeira metade da década de 2010, quando o grupo ISIS se expandiu por grande parte dos territórios do Iraque e da Síria, ao mesmo tempo que aumentavam os atentados terroristas em terras ocidentais. Em setembro de 2001, poucos dias após os atentados da Al-Qaeda nos Estados Unidos, o grão-mufti da Arábia Saudita, Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, principal autoridade religiosa islâmica do país, condenou os atentados terroristas como pecaminosos e contrários aos ensinamentos do Islã. Tais atos vão contra os ensinamentos do Islã. Deus Todo-Poderoso decretou que as pessoas aderissem ao princípio da justiça porque o céu e a terra são baseados na justiça, e ele enviou seus mensageiros para defender a justiça, e o Alcorão sagrado ressalta a importância de seguir o caminho da justiça nesse mundo. E é claro que responsabilizar alguém por um crime cometido por outro não é justo. Inimizade e ódio não justificam agressão ou injustiça. Em primeiro lugar, os recentes acontecimentos nos Estados Unidos, incluindo o sequestro de aviões, o terror contra pessoas inocentes e o derramamento de sangue, constituem uma forma de injustiça que não pode ser tolerada no Islã, que os vê como crimes graves e atos pecaminosos. Em segundo lugar, qualquer muçulmano que esteja ciente dos ensinamentos de sua religião e que siga as diretivas do Alcorão Sagrado e da Sunna, os ensinamentos do profeta Muhammad, nunca se envolverá em tais atos, porque eles invocarão a ira de Deus Todo-Poderoso e levaram danos e corrupção à terra. Terceiro, é dever dos ulemás muçulmanos tornar os fatos claros a este respeito e esclarecer que o Islã nunca aceita tais ações. Mesmo sendo da vertente wahhabita, uma vertente considerada mais extrema do Islã, o Mufti al-Sheikh se posicionou de maneira bem nítida contra os terroristas. De fato, as grandes autoridades religiosas do próprio wahhabismo têm se posicionado contra o terrorismo, seja quando praticados contra outros muçulmanos ou quando são praticadas contra não muçulmanos. No ano de 2010, o jurista e acadêmico sunita paquistanês Muhammad Tahir al-Qadri, ligado à escola Hanafi sunita de jurisprudência islâmica, publicou uma longa fátua contra o terrorismo e os atentados suicidas. O texto, com mais de 500 páginas, aborda de forma detalhada diversas ações cometidas por terroristas, desde os ataques a civis e atentados suicidas, como o roubo de propriedades, revolta contra governos estabelecidos, ataques a embaixadas e delegações estrangeiras, dentre outros. Citando extensivamente o Alcorão, os hadiths do profeta Muhammad e os exegetas e juristas islâmicos clássicos, Tahir al-Qadri concluiu que nenhuma finalidade pode justificar os atos de terrorismo, mesmo que digam proteger o Islã ou a segurança dos muçulmanos. Disse ele, o terrorismo, na sua própria essência, simboliza a descrença e é uma rejeição daquilo que o Islã representa. Quando o elemento proibido do suicídio é adicionado a ele, sua severidade e gravidade tornam-se ainda maiores. Dezenas de versículos do Alcorão e tradições proféticas provam que o terrorismo é ilegal no Islã e que é um ato de descrença. Essa tem sido a opinião de muitos estudiosos islâmicos ao longo dos 1400 anos de história islâmica, incluídos eminentes imãs e exegetas do Alcorão e autoridades de hadith em lógica e jurisprudência. Quando
Quando os apoiadores dos carigitas não têm argumento jurídico para defender as suas ações, chamam a atenção das pessoas para os vícios e a corrupção da elite dominante e para a opressão cometida por forças estrangeiras. Através deste equívoco moral, eles tentam justificar o assassinato ilegal. Contentam-se em acreditar que, embora os terroristas estejam a agir mal, a sua intenção é boa e irrepreensível. Um ato maligno permanece mal em todas as suas formas. Quer seja interpretado como injustiça, este princípio permanece o mesmo. Portanto, nenhuma ação proibida pode jamais se tornar uma ação virtuosa e lícita, devido à bondade da intenção. Matar pessoas comuns, praticar opressão e comportar-se com crueldade e violência não pode tornar-se uma ofensa perdoável pela presença de uma boa intenção ou convicção piedosa. Não há lugar para desvios deste princípio fundamental. Assim, este argumento dos terroristas ou de seus simpatizantes é inválido de acordo com a lei sagrada islâmica. A Fatwa de Tahrir al-Qadri também demonstra que os atos cometidos pelos terroristas de hoje, supostamente em nome do Islã, não se diferenciam da conduta dos carigitas do tempo do profeta e dos primeiros califas. No entendimento da exegese e jurisprudência islâmica clássica, todos os indivíduos e grupos dentre os muçulmanos que se rebelam contra as normas de guerra estabelecidas pelo Alcorão e por Muhammad, julgando-se mais fiéis do que os demais, são carigitas, independente de sua época. Em 2011, um órgão muçulmano de promoção do diálogo interreligioso presenteou o Papa Bento XVI com uma cópia da Fatwa contra o terrorismo de Tahrir al-Qadri. O líder da Igreja Católica na ocasião aproveitou para elogiar os esforços do jurista paquistanês na construção da paz e do diálogo interreligioso. Esse fato mostra a importância dessa obra, pois além de sua enorme quantidade de fontes para embasar os argumentos do texto, possui também um autor que é reconhecido como autoridade religiosa em assuntos islâmicos dentro e fora do mundo muçulmano. No campo do islamismo xiita, não há uma Fatwa condenando nominalmente o terrorismo, visto que essa terminologia é ocidental e recente, mas uma Fatwa emitida em 2015 pelo grão ayatolá do Iraque, Ali al-Sistani, no contexto de enfrentamento de milícias xiitas contra grupos de outras vertentes no território do Iraque, recordava as mesmas proibições da ética da guerra do Alcorão e da tradição profética citadas nas Fatwas sunitas, disse Ali al-Sistani. No que diz respeito a jihad, existem diretrizes gerais às quais devem aderir, mesmo quando se combatem contra não muçulmanos. O profeta, que a paz esteja com ele e sua descendência, aconselhou seus companheiros a seguirem essas diretrizes gerais antes de enviá-los para a batalha. Não se entregue a atos de extremismo, não desrespeite cadáveres, não recorra ao engano, não mate um idoso, não mate uma criança, não mate uma mulher e não corte as árvores, a menos que a necessidade determine o contrário. Da mesma forma, a luta contra os muçulmanos que oprimem e fazem guerra também tem suas diretrizes e etiquetas. A vida daqueles que não lutam contra vocês são sagradas, especialmente os mais fracos entre os idosos e as crianças e as mulheres, mesmo que sejam membros das famílias daqueles que lutam contra vocês. Não prive de seus direitos nenhuma pessoa que não lute contra você, mesmo que ela o irrite. Que ninguém, dentre vocês, pense que existe uma solução para a opressão que não pode ser obtida pela justiça. Às vezes pode acontecer que, quando você adere à boa conduta e permanece disciplinado, você sofra perdas militares. Isso, no entanto, é mais gratificante espiritualmente, tem um fim eterno e traz maior benefício. Como podemos ver, nas três maiores vertentes do Islã, o sunismo ortodoxo, o wahhabismo e o xiismo, existem pareceres emitidos por autoridades religiosas reconhecidas dentro e fora das suas comunidades, condenando os atos cometidos por grupos terroristas. Citamos aqui apenas um exemplo de cada vertente, mas você pode se informar através de várias outras fatwas de líderes muçulmanos contra o terrorismo na tese de mestrado do cientista político Nima Karimi, que estão nas nossas referências bibliográficas deste vídeo. Muitas pessoas podem contra-argumentar dizendo que algumas autoridades religiosas reconhecidas no mundo sunita e xiita emitiram sim fatwas favoráveis ao uso de atentados suicidas com bombas. Isso de fato ocorreu em dois contextos ligados às ações dos grupos combatentes contra a ocupação israelense da Palestina, como no caso do Hamas, e no Líbano, como no caso do Hezbollah, na primeira década de 2000. No caso palestino, as fatwas foram emitidas pelo mufti egípcio Yusuf al-Qaradawi, ligado à Irmandade Muçulmana, de orientação salafista. Já no contexto libanês, o parecer foi dado pelo ayatolá iraquiano libanês Muhammad Hussein Fadlallah, vinculado ao xiismo duodecimano do Irã. As ideias gerais da defesa do ataque suicida como meio de ação legítimo para enfrentar um inimigo militarmente superior podem ser vistas nas palavras de Fadlallah. Às vezes você pode encontrar algumas situações em que precisa correr riscos, como, por exemplo, nas operações de auto-martírio, que alguns chamam de operações suicidas. Se um povo oprimido não tem meios para confrontar os Estados Unidos e Israel com as armas em que são superiores, então ele possui armas desconhecidas. A opressão faz com que os oprimidos descubram novas armas e novas forças,
todos os dias, portanto, devem lutar com forças especiais e meios próprios. E reconhecemos o direito das nações de usar todos os métodos não convencionais para combater essas nações agressoras, e não consideramos como terrorismo o que os muçulmanos oprimidos do mundo fazem com meios primitivos e não convencionais para confrontar as potências agressoras. Vemos isto como uma guerra religiosamente legítima contra as potências imperialistas e dominadoras do mundo. Já do lado salafista, Al-Qaradawi usou a mesma linha de argumentação em suas fatwas. Não chega nem a ser uma opinião pautada na citação do Alcorão, dos hadiths ou comentários dos sábios. É apenas uma opinião que justifica recorrer a um meio extraordinário em uma situação extraordinária. No caso do líder religioso egípcio, a permissão de ataques suicidas era ainda mais circunstancial. Ele considerava que esse tipo de ação era necessária pela ausência de outros recursos para combater um exército melhor equipado e mais bem treinado. Quando os combatentes do Hamas começaram a usar foguetes para atacarem alvos israelenses, Qaradawi revogou seu parecer, entendendo que o desenvolvimento de novas armas e táticas de combate por grupos combatentes palestinos fazia com que o uso dos atentados suicidas não fossem mais necessários para enfrentar o poderio israelense. Essa fátua, sobre permitir atentados suicidas, referia-se ao uso palestino específico. Os palestinos estavam sitiados e não tinham outros meios à sua disposição. Por isso, emitiram a fátua para permitir tais operações nessas circunstâncias. Depois disse que os palestinos não estão autorizados a fazê-lo, porque adquiriram outras capacidades. Não consideram essas operações admissíveis hoje. Eu os permiti devido a certa necessidade. O princípio é que a necessidade torna o proibido permissível. Agora essa necessidade acabou. Apesar de permitirem a legitimidade de atentados suicidas, os líderes religiosos ligados ao Hamas e ao Hezbollah são contrários aos grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS, tendo inclusive o grupo Hezbollah lutado ao lado de combatentes cristãos contra o Estado Islâmico na década de 2010. Eles também são contrários aos ataques com os civis, mas consideram que grande parte dos homens e mulheres adultos de Israel são combatentes, por causa da obrigatoriedade do serviço militar para os cidadãos israelenses de ambos os sexos e por conta da presença de colonos judeus armados, mesmo civis, nos assentamentos da Cisjordânia. No caso do Hezbollah, também locais ligados ao sionismo e ao governo dos Estados Unidos, como embaixadas ou determinadas instituições sionistas, também são vistos como alvos combatentes e não puramente civis. Mas do ponto de vista da autoridade doutrinal sobre a comunidade muçulmana, as opiniões de Al-Qaradawi e Fadlallah são minoritárias, sendo a maioria das grandes lideranças religiosas do Islã contrárias aos ataques suicidas de maneira geral. O apoio que os grupos como Hamas e Hezbollah recebem provém muito mais do fato destes combaterem a ocupação militar israelense do que pelo apelo do discurso religioso. A prova disso é que em muitos casos esses grupos recebem apoio de pessoas de outras orientações políticas e diferentes crenças religiosas. Então é basicamente isso. Dentro do mundo das lideranças religiosas islâmicas, tanto xiitas quanto sunitas, o peso enorme é contra o uso de atentados terroristas, contra o próprio terrorismo e contra a ideia de uma jihad corrupta. Porém, dentro de contextos específicos, alguns líderes religiosos específicos permitiram o uso de táticas terroristas para grupos que não tinham como se defender de agressores e opressores e invasores. Mas isso é circunscrito a essas circunstâncias e, tanto eu como a imensa maioria dos muçulmanos, não concorda com esses métodos e não concorda que isso é legítimo e que só surge dentro de contextos de guerra desesperadora entre guerrilhas e exércitos que são apoiados pela maior potência do mundo, como os Estados Unidos, e Israel como sua cabeça de ponte, o títere dentro do Oriente Médio. E eu sempre falo para as pessoas voltarem para análises históricas. Os muçulmanos vão ter contato com a pólvora e desenvolver granadas e artefatos explosivos desde o século XIII, quando os mongóis vão invadir o Oriente Médio com Hulagu Khan e trazer a pólvora para o Oriente Médio. Os muçulmanos foram desenvolvedores de grandes armas aí na Idade Média e no início da modernidade. Basta ver o Império Otomano e todo o seu poderio militar. Se explodir sobre o inimigo, se explodir para matar o maior número de infiéis, civis inocentes, sem atentados terroristas, etc., fosse algo tão essencial no Islã, eu acho que os ulemás e os líderes muçulmanos não eram estúpidos, até porque grande parte do conhecimento científico do mundo foi criado por eles na Idade Média, teriam proposto o uso de bombas suicidas de indivíduos disfarçados como parte da guerra islâmica desde que a pólvora entrou em contato com o mundo muçulmano. Mas essa tática, como podemos ver, ela é circunscrita, era usada por indivíduos não muçulmanos, foi importada para o Oriente Médio no final do século XX e até mesmo eruditos que a permitiram em contextos específicos, jurídicos e sem base corânica, que vocês vão ver, não tem um versículo do Alcorão, hadiths que eles usam, depois até refutaram as próprias opiniões que deram antes. Mas o estrago já está feito e grupos terroristas utilizam essas táticas em diversos outros contextos. Mas para verificarmos qual o impacto que a religião islâmica realmente exerce entre os terroristas que se identificam como muçulmanos, precisamos entender o perfil desses indivíduos e grupos. O perfil dos terroristas.
Geralmente, quando pensamos em terrorismo, somos levados a pensar na imagem de grupos que cooptam pessoas e fazem uma lavagem cerebral em um longo processo de doutrinação para que o novo membro fanatizado torne-se totalmente leal ao grupo. No caso do terrorismo, que se usa do discurso religioso, essa imagem parece ainda mais enraizada no senso comum. Essa ideia era reforçada pelos estudos de contra-terrorismo, especialmente de órgãos norte-americanos, ainda na primeira década de 2000. Em um estudo publicado em 2006, o FBI sintetizou em um gráfico a tradicional teoria do desenvolvimento do terrorismo como um processo de radicalização em 4 etapas: pré-radicalização, identificação, doutrinação e ação. Esse modelo concentra a análise do processo de ingresso de um indivíduo em um grupo terrorista a partir das ações de cooptação, doutrinação e treinamento da organização. Entretanto, não é isso que dizem os estudiosos acadêmicos de setores de inteligências estatais e militares das 2 últimas décadas de modo majoritário. 2 anos depois do documento produzido pelo FBI, um relatório sobre contra-terrorismo, apresentado à Comissão Europeia, já apontava o processo de radicalização como algo complexo que envolve diferentes fatores e contexto. Esse relatório foi produzido por 3 especialistas e acadêmicos em estudos sobre terrorismo, como o cientista político espanhol Rogério Alonso Pascual, professor catedrático da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, e o antropólogo social norueguês Tori Bjørk, professor de várias instituições de ensino universitário na Noruega. Nesse documento, dirigido à Comissão Europeia, foi afirmado que é evidente que a adoção de uma ideologia específica não garante que se seguirá um processo de radicalização. Muitos outros elementos e a interação entre os mesmos devem estar presentes para que o indivíduo progrida através da passagem pessoal e social que a radicalização acarreta para a violência. Na verdade, estudos anteriores de vários grupos terroristas europeus deixam claro que a ideologia teve um grau variável de relevância nesse processo. Além disso, os indivíduos que necessitam de enquadramento ideológico desenvolvem muitas vezes uma interpretação instrumentalizada de recorte e cole de uma determinada ideologia, a fim de justificar seu recurso à violência. Na década de 2010, as novas explicações sobre o fenômeno do extremismo religioso foram ampliadas no meio acadêmico e órgãos de inteligência. Em 2014, um estudo do sociólogo holandês Rudy Koopmans, professor da Universidade de Humboldt em Berlim, apontou que não há uma relação direta entre fundamentalismo religioso e o emprego de violência e hostilidade com outros grupos. A questão de saber até que ponto as pessoas estão dispostas a apoiar ou a utilizar meios violentos na busca de objetivos fundamentalistas deve, portanto, ser mantida analiticamente separada, da mesma forma que as ideologias seculares, como o nacionalismo ou socialismo, podem ser buscadas quer de forma democrática e pacífica ou de forma não democrática e violenta. A relação do fundamentalismo com o extremismo e violência não é o tema deste artigo, embora voltarei ao assunto na conclusão. No entanto, investigarei a relação sobre o fundamentalismo religioso e as atitudes hostis com grupos externos, mas também aqui é importante deixar claro de antemão que essas não condizem necessariamente com o comportamento violento contra outros grupos. O artigo de Koopmans também não se restringe aos casos de extremismo entre muçulmanos, mas também de fundamentalistas cristãos na Europa Ocidental. Sua análise mostra as complexidades das causas do apoio ao uso da violência entre grupos extremistas, onde entra não só o fator religioso, mas conflitos de ideologias radicais, de nacionalidade ou etnia. Ele também aponta que, mesmo em grupos extremistas, a ideia do emprego da violência não é essencialmente presente, representando parcelas minoritárias desses grupos. Em um livro publicado em 2015, o acadêmico e escritor britânico Arun Kundani, professor da Universidade de Nova York, especializado em estudos sobre islamofobia, racismo e radicalismo político, também apontou para a complexidade das causas sociais internas e externas dos fenômenos do extremismo religioso e do terrorismo, rejeitando a tese tradicional do processo de radicalização. Na narrativa oficial, o contexto político e a tomada de decisão interna dentro de um movimento social insurgente são em grande parte irrelevantes para explicar por que ocorre violência terrorista. Em vez disso, a narrativa oficial implica que, uma vez que o indivíduo tenha adotado uma ideologia religiosa extremista, o terrorismo ocorrerá, independentemente do contexto político ou de qualquer cálculo por parte de uma organização ou movimento social. Em conclusão, os fatores que levam alguém a cometer atos de terrorismo são complexos e não podem ser reduzidos à manutenção de um conjunto de valores considerados radicais. Há pouca evidência que apoiam a opinião de que existe uma causa única para o terrorismo. O próprio FBI remodelou sua interpretação sobre o fenômeno do terrorismo, abordando as conclusões defendidas do estudo de 2006. Em um novo documento de 2014, o órgão de inteligência do governo americano afirmou: os especialistas comportamentais defendem a hipótese de que o extremismo violento possui semelhanças com outros modos de comportamento social e modelos de desenvolvimento. De forma mais notável, o extremismo violento não é uma progressão linear, mas uma situação dinâmica e crescente, que envolve numerosos fatores catalisadores, inibidores e variáveis de mobilização. Como podemos notar nesse documento, o FBI não apenas sustenta que o processo do extremismo violento é complexo e envolve vários fatores, como também comporta elementos de inibição e mobilização. Isso é, que podem, ao invés de incrementar o comportamento violento, conter ou redirecionar o mesmo. O desenvolvimento do extremismo não é, portanto, uma linha progressiva, mas uma dinâmica de avanços e recuos e mudanças de rota. Outro membro ligado a órgãos de inteligência dos Estados Unidos, o psiquiatra forense norte-americano Mark Sadman,
também contribuiu para derrubar os velhos mitos sobre o processo de radicalização. Segundo ele, um desenvolvimento de extremistas não é diferente da formação de outras formas de ideias e pensamentos. Ele passa muito mais por conversas e ciclos de convívio social e cotidiano do que por processos de pregação e lavagem cerebral. Suas conclusões o levaram a afirmar em uma entrevista ao jornal britânico The Huffington Post, em 2013, a noção de que existe um sério processo denominado radicalização ou doutrinação é realmente um erro. Os governos deveriam parar de sofrer lavagem cerebral através dessa noção de radicalização. Não existe tal coisa. Para Sageman, que trabalhou na CIA na década de 1980 monitorando grupos extremistas no Paquistão e Afeganistão, os governos deveriam dar menos atenção aos pregadores de discurso de ódio e observar os segmentos sociais, protestos e reivindicações onde os extremistas atuam para poderem confrontar suas teses. Para ele, o isolamento total dos extremistas e o foco no discurso de ódio e pregação violenta apenas fortalece o isolamento social desses indivíduos e as ideias de aspirantes à liderança desses grupos de pessoas. Quando olhamos para o perfil de pessoas que se envolveram em grupos e ações terroristas, essas ideias sobre a distinção entre extremismo e radicalismo religioso e violência extremista terrorismo fica ainda mais nítida. O mais interessante é observar o perfil das pessoas que se engajam em movimentos terroristas. Em um estudo publicado em 2016, o cientista político Oliver Roy, professor no European University Institute em Florença, demonstrou como os jovens envolvidos com o terrorismo islâmico na Europa são mais ocidentalizados do que as gerações anteriores de suas famílias e que não se tratam de muçulmanos praticantes. Os membros da segunda geração não aderem ao Islã dos seus pais, nem representam uma tradição que se rebela contra a ocidentalização. Eles são ocidentalizados, eles falam francês melhor do que seus pais, todos eles compartilharam a cultura da juventude de sua geração, beberam álcool, fumaram maconha e flertaram com garotas em boates. O individualismo fanático desses jovens remonta ao seu isolamento das comunidades muçulmanas. Poucos dentre eles frequentam regularmente uma mesquita. Os líderes religiosos que eles eventualmente escolhem seguir são muitas vezes autoproclamados imãs. A sua radicalização surge em torno da fantasia do heroísmo, da violência e da morte, e não da Sharia ou da utopia. O comportamento dos jovens envolvidos com movimentos terroristas na Europa, portanto, reflete muito mais uma busca de identidade e autoafirmação de indivíduos pouco inseridos nas suas comunidades do que uma firme convicção religiosa. Na mesma linha de reflexão do professor Oliver Roy, se encontra um estudo anterior de 2010 do antropólogo franco-americano Scott Atran, professor da Universidade de Michigan. A entrada na Irmandade Jihadista faz-se de baixo para cima, desde jovens alienados e marginalizados que procuram companheirismo, estima e significado, mas também a emoção da ação, o sentido de empoderamento e a glória da luta contra a nação e o exército mais poderoso do mundo. Num estudo em curso para o exército, o meu colega Mark Sageman concluiu que os imãs jihadistas populares da internet, como Anwar al-Awlaki, são importantes não porque façam lavagem cerebral, comandem ou mesmo orientem os outros para ações e alvos. Em vez disso, os imãs radicais populares servem como atratores, cuja mensagem e presença alinham uma alma buscadora que praticamente já escolheu seu próprio caminho. Ou seja, os líderes religiosos extremistas são quase que a etapa final de um processo carregado por outras motivações, como o desejo de jovens em fazerem parte de um grupo e serem vistos como figuras corajosas. Alguém poderia contrapor essas conclusões dizendo que o elemento religioso seria o motivador desses jovens não praticantes do Islã, na medida em que eles veriam no martírio, em especial através dos atentados suicidas, um meio de se purificarem de seus pecados. Assim, se sentiriam livres para continuar seu estilo de vida desregrado, contando com a promessa de redenção oferecida pelo alto sacrifício. Essa visão, contudo, não se encontra nos ensinamentos islâmicos. Na crença islâmica, o martírio só é legítimo se for realmente motivado pelo desejo de defender a fé por parte de alguém que pratica a religião. Em um hadith encontrado no Riyad al-Salihin do Imam an-Nawawi, é dito que o profeta Muhammad declarou a seus seguidores que um homem morto em uma das guerras em defesa dos muçulmanos não fora um mártir autêntico por ter lutado por outros motivos. Omar ibn Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: no dia da batalha de Khaybar, alguns companheiros do profeta vieram e comentaram: fulano é um mártir e fulano é um mártir. Quando chegaram a um homem sobre quem disseram: fulano é um mártir, o profeta declarou: não, eu o vi no inferno por causa de um manto que ele roubou. Em outro hadith, registrado no Sunan an-Nasai, é relatado que o profeta disse que um dos primeiros tipos de pessoas que será julgado no último dia serão aqueles que morreram supostamente como mártires, mas que estavam motivados pelo desejo de serem louvados por sua coragem. Foi narrado por Abu Huraira que uma das pessoas de Asham disse-lhe: ó Sheikh, conte-me sobre um hadith que você ouviu do mensageiro de Allah. Ele disse: sim, eu ouvi o mensageiro de Allah dizer: as primeiras pessoas para quem o julgamento será feito no dia do juízo final serão 3. O homem que foi martirizado. Ele será trazido e Allah irá lembrá-lo de suas bênçãos e eles as reconhecerá. E ele dirá: o que você fez com as mesmas? E ele, o suposto mártir, dirá: lutei por ti até ser martirizado. E Allah dirá: você está mentindo. Você lutou para que se dissesse que você era corajoso. E isso foi
foi dito. Então ele ordenará que ele seja arrastado de bruços e jogado no fogo. Também na Surata 4, versículos 17 e 18 do Alcorão, é dito que Alá perdoa aqueles que se arrependem com sinceridade, mas não aqueles que deixam para se arrepender somente na hora da morte. A absolvição de Alá recai apenas sobre aqueles que cometem o mal, por ignorância, e logo se arrependem. A esses, Alá absolve, porque é sapiente, prudentíssimo. A absolvição não alcançará aqueles que cometeram obscenidades até a hora da morte, mesmo que nessa hora alguém dentre eles diga, agora me arrependo, e tampouco alcançará os que morrerem na incredulidade, pois para eles destinamos um doloroso castigo. Portanto, a motivação religiosa para o martírio como compensação para uma vida de pecados, só interrompida no atentado suicida, não se justifica, dado que não há nada no Alcorão ou na tradição profética que sustente essa ideia. Mesmo dentro de um caso de indivíduos radicais com convicções religiosas, não é possível identificar uma relação direta entre crenças e o comportamento violento. Além dessa conclusão, um estudo realizado em 2013 pelo professor Mark Woodward, de Estudos Religiosos e Conflitos da Universidade do Estado do Arizona, e pelo professor Muhammad Sani Omar, de Estudos Islâmicos da Northwestern University, juntamente com outros acadêmicos, apontou que não existe uma dicotomia entre muçulmanos salafistas e sufistas, na qual o primeiro seria mais propenso à violência religiosa do que o segundo. Em um estudo produzido em 2016 sobre o perfil dos combatentes estrangeiros do ISIS, os acadêmicos de ciências sociais Brian Dodwell, Daniel Milton e Don Hassler, membros do Centro de Contra-Terrorismo da Academia Militar dos Estados Unidos, mostram que, quanto maior a formação na Sharia islâmica de um membro do grupo terrorista, menor é a propensão desse indivíduo a tomar parte em atentados suicidas. Com base nos dados verificados, Dodwell e seus colegas de pesquisas afirmaram que, se o martírio é visto como a vocação religiosa mais elevada, então uma expectativa razoável seria que as pessoas com mais conhecimento sobre a lei islâmica, Sharia, desejassem realizar essas operações com maior frequência. Em outras palavras, apesar da justificação religiosa que a organização utiliza para essas ações, aqueles com maior conhecimento religioso dentro da própria organização são os menos propensos a se voluntariarem para serem homens-bomba. A ausência de formação e prática religiosa em grande parte dos membros de grupos terroristas já havia sido constatada em um relatório de 2018 do MI5, o Serviço de Inteligência do Governo do Reino Unido, o que levou aquele órgão de inteligência a concluir que, naquela época, uma formação religiosa sólida seria, na verdade, uma contenção ao extremismo e à violência religiosa, conforme sintetizou o jornalista Alan Travis em sua reportagem ao jornal britânico The Guardian. Longe de serem fanáticos religiosos, um grande número de pessoas envolvidas no terrorismo não praticam sua fé regularmente. Muitos não têm formação religiosa e poderiam, na verdade, ser considerados religiosos novatos. Pouquíssimos deles foram criados em lares fortemente religiosos e há uma propensão de converso superior à média. Alguns estão envolvidos no consumo de drogas e no consumo de álcool e em visitas a prostitutas. O MI5 afirma que há provas de que a identidade religiosa bem estabelecida protege de forma efetiva contra a radicalização violenta. Mas é fato que existem também pessoas com certo nível de formação em grupos terroristas, muitas das quais assumem postos estratégicos ou de liderança nessas organizações. Mas, conforme demonstrou um livro publicado em 2006 pelo sociólogo italiano Diego Gambetta e o politólogo britânico Stephen Hartog, a maioria desses indivíduos possuem formação em áreas mais técnicas do que em ciências humanas ou em estudos religiosos. Eles também demonstram que os membros extremistas formados nas áreas de ciências exatas e ciências naturais possuem um perfil menos religioso do que os membros com formações em humanidades. Isso não significa dizer que pessoas com formações em ciências exatas, técnicas ou naturais possuem mais propensão ao extremismo ou à violência, mas mostra que, mesmo entre os indivíduos com maior formação educacional dentro dos grupos terroristas, a formação religiosa não é a predominante. Mas mesmo assim, muitos poderiam questionar. Isso tudo apenas mostra que poucas pessoas aderem aos grupos e atos terroristas porque as pessoas em geral não gostam de se envolver ou se arriscar em ações violentas, mas não prova que a maioria dos muçulmanos condenam os atos terroristas. O já citado psiquiatra Mark Seligman diz que ficar cobrando dos muçulmanos que expressem publicamente sua condenação para cada ato terrorista cometido em nome de sua religião é tão lógico quanto exigir que pessoas de direita ou de esquerda se pronunciem toda vez que alguém comete violência em nome de uma das duas ideologias. Por outro lado, para o objetivo do nosso vídeo é interessante observar como os fiéis muçulmanos em geral enxergam a questão do terrorismo, já que até agora vimos apenas as posições das fontes e autoridades religiosas. Para isso, iremos agora nos focar em dois elementos: o ataque a alvos civis e os ataques suicidas e como os muçulmanos do mundo pensam sobre isso. A aceitação de ataques civis no mundo islâmico e nos países ocidentais. Algumas pesquisas foram realizadas em níveis locais e internacionais visando entender como as pessoas de diferentes crenças ou descrenças religiosas se posicionam sobre atos de violência geralmente associados ao extremismo religioso. Em 2011, o Instituto Norte-Americano de Pesquisa e Opinião, Gallup, publicou uma pesquisa sobre o posicionamento dos muçulmanos nos Estados Unidos sobre o tema da violência. As perguntas foram feitas também a pessoas de outras posições religiosas e os gráficos comparam as opiniões de muçulmanos americanos com seus compatriotas protestantes, católicos, judeus, mórmons e outras categorias que englobam ateus, agnósticos e
pessoas sem religião também. Numa primeira pergunta, os entrevistados foram interrogados se achavam ser justificável, em alguns casos, ou nunca justificável, o ataque e a morte de civis por forças militares. Entre os muçulmanos americanos, a grande maioria declarou que esses ataques nunca são justificáveis, 78%. Também nesse grupo houve o menor percentual de pessoas que justificaram o ataque e morte de civis, em alguns casos por parte dos militares, 21%. Por outro lado, entre os protestantes, católicos, judeus e mormons, o percentual de pessoas favoráveis ao uso de violência contra civis por parte de militares, em alguns casos, foi maior do que o percentual desses grupos religiosos totalmente contrários ao uso da violência contra civis por forças irregulares. Já entre ateus, agnósticos e sem religião, o percentual de pessoas totalmente contrárias ao uso da violência militar contra civis foi maior do que a quantidade de pessoas parcialmente favoráveis, embora com pouca diferença. A segunda questão da pesquisa perguntava aos entrevistados se eles consideravam o ataque e a morte de civis por parte de indivíduos ou grupos justificáveis em alguns casos, ou se nunca são justificáveis. O grupo de muçulmanos entrevistados foi o que apresentou um maior percentual de respostas contrárias ao ataque e morte de civis em qualquer caso, 89%. Também foi entre esse grupo que o percentual de pessoas favoráveis ao ataque contra civis em algumas situações também foi o menor, 11%. Mas diferentemente da pergunta anterior, que abordava o uso da violência por forças militares, no caso dessa pergunta, que tratava da violência cometida por grupos ou indivíduos, o percentual de pessoas totalmente contrárias foi maior do que o de entrevistados parcialmente favoráveis em todos os grupos de religiões. No mesmo ano, o Instituto realizou outra pesquisa, desta vez abrangendo 131 países, sobre opiniões acerca do uso da violência. Essa pesquisa decidiu não usar o termo terrorismo nas perguntas, o que poderia ser muito vago, mas abordou de forma direta o tema de ataques deliberados a civis, algo que é abordado pela tradição interpretativa islâmica, tal como pelo direito internacional moderno, como aponta o próprio relatório. Os analistas da Gallup decidiram medir a opinião global sobre os ataques deliberados a civis por parte de agentes estatais e não estatais e a sua relação com indicadores independentes, em vez de tentarem definir terrorismo. As convenções de Genebra de 1949, que tratam a proteção de civis, orientaram a nossa pergunta de inquéritos sobre ataques militares a civis. O relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre padrões de terrorismo internacional orientou a nossa mensuração das atitudes públicas em relação à violência individual ou de pequenos grupos dirigidas contra civis. É importante notar que as questões abordam especificamente o alvo deliberado de civis e não apenas de danos intencionais, como danos colaterais. Esse tipo de critério, que analisa a ação, o ataque a alvos civis e não o agente, estado, grupo ou indivíduo, permite fazer uma comparação mais precisa entre os diferentes segmentos entrevistados da pesquisa. Além disso, é importante lembrar que tanto as normas islâmicas da guerra quanto a Convenção de Genebra consideram o ataque aos civis não combatentes como algo condenável, independente de ser cometido por um Estado, grupo ou indivíduo. Nessa pesquisa internacional da Gallup, foi constatado que entre pessoas de países membros da ONG, Organização para a Cooperação Islâmica, OCI, que engloba mais de 50 países, dentre eles as nações de maioria muçulmana, o percentual de aceitação da violência contra civis por parte de forças militares, grupos ou indivíduos era menor do que entre pessoas não membros da OCI. Outros dados interessantes foram apontados na relação entre a religiosidade dos entrevistados e suas visões sobre violência. Foi constatado que aqueles que rejeitam ataques militares contra civis dentre os entrevistados em países do Oriente Médio, África do Norte e Europa são mais propensos a ver a religião como um elemento importante em suas vidas. Ao mesmo tempo, foi notado que em algumas regiões pessoas religiosamente isoladas de suas comunidades eram mais propensas a serem favoráveis a ataques militares contra civis. Também é possível, através de pesquisa internacional da Gallup, perceber quais países possuem um percentual maior de pessoas parcialmente favoráveis aos ataques militares contra civis. Olhando esse panorama, percebemos que dentro dos países de maioria muçulmana, esse percentual oscila de 3% em países como Egito e Catar a 20%, Mauritânia e Marrocos, ou 23% Afeganistão, ficando a maioria dos outros países muçulmanos na casa dos 8% a 19%. A única exceção é Bangladesh, com um índice mais alto de 41%. Alguns desses países desenvolvidos laicos da Europa Ocidental apresentam percentuais parecidos com os de alguns países de maioria muçulmana em relação à quantidade de pessoas parcialmente favoráveis aos ataques militares contra civis, como no caso da Alemanha 9%, França 15% e Países Baixos 22%. Outros países do Ocidente desenvolvido, contudo, mostram percentuais bem mais elevados do que a média das nações majoritariamente islâmicas. No Reino Unido, 33% dos entrevistados se declararam parcialmente favoráveis aos ataques militares contra civis, enquanto os percentuais mais altos são liderados em segundo lugar por Israel, 43%, e os Estados Unidos, 49%. Com base nos dados fornecidos pela pesquisa, o Instituto Gallup concluiu que não há nenhuma ligação entre as visões sobre violência
e a importância da religião. Além daqueles que focam no Islã, alguns especialistas, principalmente os neo-ateus, acusam a religião em geral de encorajar a violência. Embora as motivações dos terroristas reais estejam além do âmbito analisado deste documento, as evidências relativas ao apoio público para atacar civis desafiam essa noção. Além das conclusões do próprio Gallup, podemos pensar em outras questões a partir dos dados da pesquisa. O porquê, por exemplo, de Bangladesh ter um percentual muito maior do que o percentual parcialmente favorável aos ataques contra civis do que o restante dos países muçulmanos? Ou qual seria o motivo pelo qual Israel e os Estados Unidos têm os percentuais mais altos de apoio ao uso de violência militar contra alvos civis? No caso de Bangladesh, uma das explicações seriam fatores específicos do contexto daquele país, cuja configuração política moderna é resultado de uma tensão entre a imposição do secularismo ou da religiosidade no ordenamento jurídico e onde conflitos religiosos se misturam a rivalidades étnicas. Já no contexto israelense e estadunidense, o que haveria em comum entre esses dois países? O primeiro elemento é o cultural. Tanto Israel quanto os Estados Unidos são países de uma cultura majoritariamente laica secular, mas que, ao mesmo tempo, observam o crescimento de grupos políticos radicais religiosos, de setores judaicos e cristãos evangélicos. Outro elemento é o geopolítico. Israel e os Estados Unidos são aliados na atuação política do Oriente Médio, realizando várias intervenções militares na região, onde alvos civis são deliberadamente atacados, mortos e chacinados aos milhares por ambos os países. E isso não poderia ser feito sem o massivo apoio da sua população a esses atos. Além de todos os ataques contra civis resultantes das próprias ações coordenadas pelas autoridades políticas e militares dos governos de Washington e Tel Aviv, observamos que muitos cidadãos desses países que se alistaram em suas forças militares também cometeram atrocidades contra populações não combatentes de forma voluntária, para além daquilo que lhes é ordenado por superiores. Exemplos disso foram os abusos cometidos por soldados americanos contra prisioneiros de guerra no Iraque dos anos 2000 e as atrocidades documentadas por soldados israelenses até mesmo através de suas próprias redes sociais no atual genocídio contra a população palestina na faixa de Gaza. Como outro elemento bastante associado ao terrorismo no imaginário comum são os ataques suicidas, é interessante também analisarmos como as populações de alguns países se manifestaram a respeito desse tema. Embora comum em grupos terroristas islâmicos, os atentados suicidas também são usados por outros grupos terroristas ligados a ideologias seculares, de esquerda ou a ideais nacionalistas separatistas ou mesmo grupos de direita. Um detalhe curioso é como o uso de ataque suicida, visto como fanatismo quando associado aos pilotos kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial, já foi celebrado pela propaganda cultural dos Estados Unidos. Durante muitos anos se confundiu entre a população norte-americana que um de seus pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, Colin Kelly, teria jogado seu próprio avião contra um navio japonês. Apesar de Kelly ter recebido honras de herói de guerra por seus feitos contra os japoneses, ele na verdade morreu devido aos danos causados pela artilharia da marinha japonesa contra seu avião, e não através de um ataque suicida contra um navio de combate. Mas é fato que os americanos consideravam o fato de Kelly heróico, mesmo quando achavam que ele de fato havia morrido como um suicida que havia jogado um avião contra o navio. Que a ideia de um ataque suicida como um último recurso desesperado para destruir uma ameaça do inimigo não é algo completamente reprovável para a mentalidade ocidental moderna, basta olharmos para algumas cenas do cinema comercial do ocidente. Em dois filmes americanos, Star Wars e Independence Day, um dos protagonistas usa sua própria aeronave como projétil para destruir uma grande nave do inimigo com alto poder destrutivo. Já no filme Tropas Estelares, um dos personagens já ferido e impossibilitado de fugir usa uma bomba para atrair os insetos alienígenas e se explodem com eles para permitir a fuga de seus companheiros. A partir desses exemplos acima, podemos ver que a ideia de ataques suicidas não é algo completamente alheio ao ideal de ética de combate ocidental moderno. O que causa a rejeição, na verdade, é, em geral, o uso desse expediente contra alvos não combatentes. Esse detalhe é importante, pois em geral pensa-se que o ataque suicida é algo exclusivo de um ideal de fanatismo religioso, o que não é verdade. Mas vejamos como os atentados suicidas são vistos em países de população majoritariamente muçulmana. Em 2014, o Pew Research Center, o Instituto de Pesquisas de Opinião dos Estados Unidos, realizou uma pesquisa sobre o posicionamento em relação a atentados suicidas em diversos países de maioria muçulmana no Oriente Médio, África e Ásia. Quando perguntado se ataques suicidas com bomba poderiam ser justificados contra civis para defender o Islã de seus inimigos, na maior parte dos países, a grande maioria dos muçulmanos entrevistados opinou que esses ataques nunca são justificáveis. Os países onde houve o maior percentual de entrevistados desfavoráveis a esse tipo de ataque em algum tipo de situação, acima dos 40%, foram na Palestina e, mais uma vez, em Bangladesh. Podemos levantar algumas hipóteses. Além do caso de conflitos bem específicos em Bangladesh, que já comentamos anteriormente, a situação na Palestina remete naturalmente ao uso que grupos como Hamas e a Jihad Islâmica fizeram de atentados suicidas, em especial na década de 2000, e o apoio teórico que recebiam através da fatwa do Sheikh Qaradawi. Mas mesmo assim, a comparação do Instituto Pew com as pesquisas de anos anteriores mostrou que o apoio ao uso de atentados suicidas entre populações muçulmanas diminuiu em relação a décadas anteriores, mesmo na Palestina e no Líbano. Essa diminuição também foi verificada com relação ao apoio da população a grupos como Hamas e Hezbollah, conforme aponta o relatório do Instituto Pew. Quando foi perguntado aos muçulmanos se os atentados suicidas ou outras formas de violência contra alvos civis podem ser justificados para defender o Islã dos seus inimigos, poucos nos países inquiridos disseram que esta forma de violência é
frequentemente ou por vezes justificada, e o apoio geralmente diminuiu na última década. Ainda assim, minorias significativas de muçulmanos em alguns países defendem a opinião de que isso pode ser justificado. Mais de uma década após o ataque do 11 de setembro, e depois das centenas de ataques de grande repercussão contra civis, a percentagem de muçulmanos que afirmam que atentados suicidas são frequentemente ou por vezes justificados caiu em muitos dos países pesquisados. Além da conclusão apontada pelo Instituto de que as opiniões negativas sobre os extremistas cresceram no mundo muçulmano na década de 2010 em comparação com a década anterior, é possível observar outro elemento. Grupos como Al-Qaeda e Boko Haram possuem um percentual bem maior de rejeição do que o Hamas e o Hezbollah, e isso pode estar relacionado com outro fator, o de que o Hamas e o Hezbollah se direciona contra alvos mais específicos, como as forças de combate israelenses, de que a Al-Qaeda e Boko Haram, que atacam pessoas de várias etnias, religiões e principalmente muçulmanos. O que fica clara de todas as pesquisas apresentadas é que a grande maioria da população muçulmana compartilha a visão mais importante das autoridades do Islã, a de que o ataque contra não combatentes e atentados suicidas são sempre condenáveis. Como também vimos através da pesquisa do Instituto Gallup, o percentual de pessoas parcialmente favoráveis ao uso de violência militar contra civis em muitos países muçulmanos não é muito diferente do que o percentual em países laico-desenvolvidos da Europa Ocidental. No entanto, o percentual de pessoas que apoiam o uso de ataques contra alvos civis, em alguns casos, é relativamente mais alto em países como Israel e Estados Unidos do que na maioria dos países islâmicos. No caso de Israel e dos Estados Unidos, há uma relação entre as opiniões favoráveis da população sobre a violência contra não combatentes e as ideias propagadas pelos governos e alguns meios intelectuais e religiosos desses países. Já abordamos em outros vídeos a forma como a ideologia das forças armadas israelenses, através da doutrina da Ria, legitima o tratamento de alvos civis como alvos militares, e também como o extremismo religioso judaico, como o carranismo, e o sionismo religioso apoiam o uso de violência contra a população palestina. No caso norte-americano, a aceitação do ataque militar contra alvos civis pode ser notada desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, conforme aponta o cientista político britânico Barry Buzan. Para o Ocidente, poupar civis na guerra, conforme exigido pelas Convenções de Genebra, de inspiração ocidental, é uma forma de se estabelecer como civilizado, mas essa restrição ocidental contrasta com seu comportamento durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Durante essas guerras totais, foram feitos menos esforços para estabelecer distinções entre pessoas e estados. Na Segunda Guerra Mundial, ambos os lados bombardearam as cidades um do outro. Nenhuma confirmação mais clara sobre a associação entre o Estado e o poder poderia ser feita do que as incinerações nucleares de Hiroshima e Nagasaki. A questão pode ser colocada de forma incisiva. As pessoas têm um governo que merecem? Durante a Segunda Guerra Mundial, a resposta ocidental foi, em termos gerais, sim. Este entendimento legitimou os ataques de destruição em massa e a reconstrução forçada do Japão e da Alemanha sob regime de ocupação. Buzan demonstra uma incômoda contradição. Ao mesmo tempo que os países ocidentais vitoriosos na Segunda Guerra Mundial buscam reforçar a ética e legislação internacional sob a proteção de civis e sobre os crimes de guerra e terrorismo, também tiveram uma conduta agressiva contra civis no tratamento aos países vencidos. Quando aviões de guerra britânicos bombardearam indiscriminadamente cidades inteiras na Alemanha e outros países sob ocupação nazista, ou quando norte-americanos despejaram bombas atômicas varrendo as cidades de Hiroshima e Nagasaki do mapa, trataram os civis inocentes como combatentes. As bombas, com grande escala de destruição, não faziam distinção entre civis e soldados, entre os apoiadores e opositores daquele governo. Na década de 1970, o filósofo político norte-americano Michel Walzer defendeu que, em caso, seria legítimo um ataque a civis inocentes em nome da sobrevivência da coletividade e da comunidade política, já que a manutenção da sociedade seria um valor mais elevado do que a existência individual. Podem os soldados e os estadistas ignorar os direitos das pessoas inocentes em prol de sua própria comunidade política? Estou inclinado a responder afirmativamente a esta pergunta, embora não sem hesitação e preocupação. Poderíamos melhor dizer que é possível viver num mundo onde indivíduos são por vezes assassinados, mas um mundo onde povos inteiros são escravizados ou massacrados é literalmente insuportável, pois a sobrevivência e a liberdade das comunidades políticas, cujos membros partilham de um modo de vida, desenvolvidos pelos seus antepassados, a ser transmitidos aos seus filhos, são os valores mais elevados da sociedade internacional. O nazismo desafiou estes valores em grande escala, mas os desafios concebidos de forma mais restrita, se forem do mesmo tipo, têm consequências morais semelhantes. Eles nos colocam sob o domínio da necessidade, e a necessidade não conhece regras. Quero sublinhar novamente, contudo, que o mero reconhecimento de tal ameaça não é, em si, coercivo, não obriga nem permite ataques a inocentes, desde que estejam disponíveis outros meios de lutar e vencer. Não deixa de ser irônico como um Estado que é louvado pela direita como exemplo de valorização do indivíduo frente às arbitrariedades dos governos e das coletividades, seja na prática guiado por uma ideologia que esmaga os direitos individuais em nome de interesses de uma suposta coletividade que, na verdade, é somente sua própria elite política. Essa lógica de o fim justificam os meios do pensamento ocidental moderno sobre a guerra também transparece nas palavras do filósofo canadense-britânico Ted Honderich, quando se questiona se os ataques do 11 de setembro poderiam ser justificáveis caso sua finalidade trouxessem resultados racionalmente benéficos à humanidade. Apesar de não ser simples, a moralidade da humanidade não deixa dúvidas sobre o mal cometido no 11 de setembro. O que foi feito foi errado porque não poderia haver certeza
certeza ou probabilidade significativa, nenhuma esperança razoável de que aquilo funcionaria para garantir um fim justificável, mas apenas a certeza de que destruiria vidas. Os assassinos e aqueles que estão por trás deles, mais particularmente, não poderiam saber que a morte de vários milhares de pessoas serviria, naquele decurso, a finalidade do princípio da humanidade, salvando as pessoas de suas vidas más. Eles não poderiam ter essa confiança racional. O questionamento de Honderich mostra, portanto, como a mentalidade ocidental pode facilmente relativizar os princípios do direito internacional sobre a inviolabilidade dos direitos dos não combatentes em nome da obtenção de uma vitória militar ou eliminação de um inimigo, mostrando que os terroristas islâmicos e os teóricos do Ocidente têm tudo em comum, e não, estes terroristas não têm nada em comum com o que a Sharia defende. E podemos ver isso claramente nas discussões sobre a moralidade do ataque atômico contra Hiroshima e Nagasaki. Muitos ocidentais argumentaram que lançar bombas atômicas, que destruíram 2 cidades inteiras, eliminando grande parte de sua população civil, homens, mulheres e crianças, foi um recurso necessário para frear o fanatismo do povo japonês engajado na guerra em nome do seu imperador. Segundo essa lógica, matar os civis de Hiroshima e Nagasaki foi, portanto, um sacrifício necessário para evitar mais mortes de civis inocentes e os soldados pelo prolongamento da guerra com o Japão do fronte do Oceano Pacífico. Também cristãos costumam justificar o bombardeio atômico das 2 cidades japonesas. O padre Wilson Mings Campbell, um sacerdote católico da Congregação da Santa Cruz e professor da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, defende que o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki foi necessário para neutralizar o potencial industrial militar dessas cidades e para evitar uma invasão direta das forças militares aliadas dentro do Japão. Na opinião do padre, o uso da bomba atômica foi a melhor das opções morais disponíveis que o presidente norte-americano Harry Truman tinha para encerrar a guerra. The atomic bombs forced Emperor Hirohito to understand clearly, and in a way his military leaders refused to comprehend, that the defense of the homeland was hopeless. It took the unprecedented intervention of a Japanese emperor to break the impasse in the Japanese government and finally order surrender. It was only the dropping of the atom bombs that allowed the emperor and the so-called peace faction in the Japanese government to negotiate an end to the war. All the viable alternate scenarios to secure American victory, all would have meant significantly greater American and Allied casualties and much higher Japanese civilian and military casualties. The judgment of history is clear and unambiguous. The atomic bombs shortened the war, averted the need for a land invasion, saved countless more lives on both sides of the blood-soaked conflict than they cost, and ended the Japanese brutalization of the conquered peoples of Asia. A posição do padre Miss Campbell sobre a bomba atômica não faz parte de uma doutrina oficial da Igreja Católica, que desde o Papa João XXIII, em 1963, condena o uso desse tipo de arma e defende o desarmamento nuclear gradual dos países de forma multilateral, sendo essa postura reafirmada recentemente pelo Papa Francisco em visita ao Japão em 2019. Mesmo os argumentos do padre Miss Campbell não se remetem às doutrinas religiosas, mas a uma certa lógica utilitarista de custo e benefício. Isso só reforça o que já mostramos. Como mesmo dentre pessoas declaradamente religiosas, o apoio parcial a ataques a populações civis não é, na maioria das vezes, embasado em argumentos religiosos. No campo muçulmano, a posição oficial das autoridades religiosas é contrária ao uso de armas atômicas, embora permita a posse das mesmas como forma de dissuadir a agressividade de nações adversárias. Uma fatwa emitida em 2009 pelos juristas islâmicos do Dar al-Ifta al-Misriya no Egito definiu essa posição se baseando principalmente nas já conhecidas normas do Alcorão e da tradição profética sobre a guerra, que proíbe o uso da violência contra não combatentes. Como podemos ver, tanto os terroristas islâmicos como os apoiadores da política militarista de Israel e dos Estados Unidos na maioria das vezes seguiam muito mais por uma ótica de vingança e ódio contra um determinado inimigo do que complexas justificativas ideológicas. Isso ocorre tanto no campo no discurso de acadêmicos, em órgãos de governo, quanto nas opiniões de pessoas comuns. Mas qual será o efeito prático disso? Será que muçulmanos matam realmente muito mais do que pessoas de outras religiões? O que os números mostram? Uma das formas de analisarmos os números sobre os atentados terroristas é olhar para o Global Terrorism Database, ou GDT, um banco de dados mantidos pelo National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, um centro de estudos ligados à Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Atualmente, o GDT disponibiliza online dados sobre os atentados terroristas, tanto as tentativas, falhas, quanto os ataques efetivos, entre os anos de 1970 e 2020. De acordo com os dados do GDT, podemos estimar uma cifra aproximada de 380 mil mortes causadas por terrorismo
em todo o mundo, entre os anos de 1970 e 2016. Esse número, apesar de elevado, é inferior ao número de mortes causadas pelas intervenções militares do Ocidente em países de maioria muçulmana em nome do combate ao terrorismo, contando inclusive com numerosas baixas civis. Para termos ideia dessa enorme diferença, não é sequer necessário compararmos com o número total de mortes causadas por todas as intervenções de potências ocidentais contra países muçulmanos. Basta pegarmos o exemplo mais recente das duas últimas décadas da chamada Guerra ao Terror, capitaneada pelos Estados Unidos contra o Afeganistão, Iraque e o Paquistão entre os anos de 2001 e 2011. No ano de 2015, a Physicians for Social Responsibility, ou PSR, uma ONG de médicos estadunidenses, publicou um território sobre a contagem de vítimas dos primeiros 10 anos da chamada Guerra ao Terror no Afeganistão, Iraque e Paquistão. De acordo com o relatório, essa investigação conclui que a guerra matou, direta e indiretamente, cerca de 1 milhão de pessoas no Iraque, 220 mil pessoas no Afeganistão e 80 mil no Paquistão, ou seja, um total de cerca de 1,3 milhões de pessoas. Não estão incluídas nestes o número de outras zonas de guerra, como o Iêmen. O número é aproximadamente 10 vezes superior ao público que os especialistas e os tomadores de decisão têm conhecimento e que é divulgado pelos meios de comunicação social e pelas principais ONGs. Esta é apenas uma estimativa conservadora. O número total de mortes nos 3 países acima mencionados também poderá ultrapassar os 2 milhões, ao passo que um número inferior a 1 milhão é extremamente improvável. Se analisarmos o número de mortes causadas por terrorismo no mesmo período, entre 2001 e 2012, teremos uma cifra bem menor, aproximadamente 100 mil mortes. Somando as vítimas de terrorismo em todo o mundo e da guerra ao terror nos 3 países já citados entre 2001 e 2012, chegamos ao número de 1,4 milhão de mortes. E desse total, vemos que as intervenções lideradas pelos Estados Unidos foi responsável por 92% dessas mortes. Se esticarmos essa comparação para o ano de 2016, o número de mortes somadas fica em 1.540.000. Desta cifra, a guerra ao terror foi responsável por 82% das vidas ceifadas. Mesmo se contabilizarmos as mortes causadas por terrorismo desde 1970 até 2006, com apenas a primeira década da guerra ao terror, do total de 1.680.000 mortes, a intervenção militar dos Estados Unidos ainda seria responsável pela maior quantidade de vidas perdidas, cerca de 71%. Esses dados mostram que todos os atentados terroristas cometidos de 1970 até 2016, dos mais variados espectros ideológicos e não somente de extremistas muçulmanos, mataram apenas um terço do que os militares comandados pelo governo americano mataram em uma década em somente 3 países de maioria muçulmana, pois houveram muitos outros. Se formos comparar com as vítimas causadas pela intervenção dos Estados Unidos em todos os países muçulmanos no mesmo espaço de tempo, certamente teríamos um número assustadoramente mais elevado. Diante desse cenário, inclusive, é impossível não lembrar nas recentes ações militares de Israel na faixa de Gaza, onde em menos de 6 meses as forças invasoras já haviam exterminado 2% da população local. Mas então alguém poderia dizer que essa comparação é injusta, já que nos atentados terroristas há o ataque deliberado contra seus alvos, inclusive civis, enquanto a morte de civis resultantes das guerras movidas pelos Estados Unidos seria apenas um dano colateral, ou seja, uma trágica consequência não desejada do ato potencial destrutivo dos armamentos modernos. Mas sabemos que esses ataques a civis pelas forças americanas muitas vezes são intencionais, já que seus militares possuem alta tecnologia capaz de acertar seus alvos com grande precisão. Se considerarmos que uma intervenção militar causa números tão elevados de dano colateral, não estariam esses agentes revelando um desprezo ainda maior pela vida humana do que aqueles que escolheram deliberadamente seus alvos? Em 2007, o sociólogo, filósofo e linguista norte-americano Noam Chomsky fez a interessante provocação sobre o tema dos chamados danos colaterais. Evidentemente, omite-se um caso crucial que é muito mais depravado do que massacrar civis intencionalmente, ou seja, saber que você os está massacrando, mas não o faz intencionalmente, porque não os considera dignos de preocupação, ou seja, você nem se importa o suficiente com eles para pretender matá-los. Assim, quando caminho pela rua, se parar para pensar, sei que provavelmente matarei muitas formigas, mas não pretendo matá-las, porque na minha cabeça, elas nem chegam ao nível onde importam. Há muitos exemplos assim. Para citar um dos mais pequenos, quando Clinton bombardeou a instalação farmacêutica de Al-Shifa no Sudão, ele e os outros perpetradores sabiam certamente que o bombardeamento mataria civis, dezenas de milhares aparentemente, mas Clinton e seus associados não pretendiam matá-los, porque segundo os padrões do racismo humanitário liberal ocidental, eles não são mais significativos do que as formigas. O mesmo acontece no caso de dezenas de milhões de outros. Ou seja, para muitos governantes militares, ou mesmo cidadãos comuns dos Estados Unidos, poderíamos certamente acrescentar, de outras nações do Ocidente, as vidas inocentes das populações dos países muçulmanos ou de países da África e da Ásia sequer são dignas de consideração, sendo formigas. Mas os críticos do Islã ainda poderiam argumentar que, do ponto de vista prático, a religião islâmica é a causadora do aumento do terrorismo no mundo, já que a maioria dos ataques terroristas desde o final dos anos 1980, em especial atentados suicidas com bomba, foi efetuado por grupos extremistas muçulmanos. É verdade que a maior parte dos atentados suicidas das décadas recentes
recentes têm sido realizados por grupos terroristas islâmicos, mas esse fenômeno é relativamente novo na história do terrorismo no mundo muçulmano. Desde o final da guerra Irã-Iraque de 1989 até o ano de 2001, dos atentados suicidas do 11 de setembro, de um total de 181 atentados suicidas, a grande maioria, 44%, foi realizada pelos Tamil Tigers, um grupo separatista nacionalista do Sri Lanka de ideologia secularista. Em segundo lugar, temos o grupo de resistência palestina, 33%, mas outros grupos frequentemente associados com atentados suicidas, como a Al-Qaeda e Hezbollah, foram responsáveis naquele período por um percentual bastante inferior desses ataques, 4% e 3%. É interessante observar que os atentados suicidas só começaram a ser usados por grupos armados islâmicos quando estes passaram a lutar contra uma potência militar muito superior em técnica e armamento. É o caso da resistência palestina ou do Hezbollah contra as forças de ocupação israelense, altamente equipadas. No caso da Al-Qaeda, o grupo não recorreria aos atentados suicidas quando enfrentava o poderio militar soviético, por um motivo muito simples. Eles recebiam apoio militar dos Estados Unidos e, portanto, tinham maiores condições de combater uma força militar altamente equipada sem necessitar de um recurso externo desesperado. Foi só quando passou a enfrentar as forças estadunidenses após a Guerra Fria que a Al-Qaeda recorreu aos ataques suicidas. Com a concretização dos atentados suicidas com aviões e explosivos contra alvos civis e militares nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o uso dos ataques suicidas com bombas se tornou mais recorrente entre grupos armados no mundo muçulmano. Um exemplo disso é o caso do Afeganistão, onde o Talibã, inicialmente relutante em usar o método, foi convencido por membros da Al-Qaeda que argumentaram ser aquele tipo de atentado mais eficaz para minar as forças militarmente superiores dos norte-americanos. Como já mostramos, foi apenas em 2001 que o uso de ataques suicidas à bomba cresceu no mundo muçulmano e em grupos extremistas islâmicos atuantes em países ocidentais, mais de 5.000, a maioria no Afeganistão e Iraque. Se o Islã fosse a motivação dos ataques, deveríamos esperar que fossem numerosos, mesmo antes da agressão ocidental iniciada em 2001. Em seus estudos, a acadêmica estadunidense Anne Spickward, professora de psiquiatria da Georgetown University School of Medicine de Washington, concluiu que o sofrimento emocional, a garantia de amparo aos familiares estudados e principalmente o desejo de vingar as violências cometidas pelo grupo-alvo foram os grandes motivadores por trás dos homem-bombas. À medida que desenvolvíamos o nosso método de investigação para conduzir autópsias psicológicas daqueles que tinham se voluntariado para serem homens-bomba, descobrimos que um dos melhores indicadores da vontade de morrer, especialmente em zonas de conflito, eram a profundidade da dor emocional ou enxaqueca psíquica. Muitos também receberam a garantia de que seus filhos, pais e familiares seriam respeitados, sustentados por seus quadros após a morte e também teriam acesso ao paraíso. Quando a psique está presente e o suicídio em nome do grupo, enquanto visa outros, é ao mesmo tempo venerado e encorajado pelo grupo social circundante. Aqueles que sofrem de profunda dor emocional podem prontamente endossar o terrorismo. Embora a sexualidade seja uma parte central da vida de todas as pessoas, não considero que a promessa de 72 virgens na vida após a morte seja um fator de motivação para os jihadistas militantes, atuando talvez apenas como um conforto, mas não como principal motivo para o martírio. Em vez disso, a raiva contra o grupo-alvo e o desejo de vingança foram motivadores muito mais poderosos. Os instigadores terroristas e ideologias e os líderes carismáticos também são ingredientes importantes. Descobri repetidamente que clipes de vídeo e áudio, apresentados de forma dramática, como imagens traumáticas combinadas com versos e canções islâmicas, podem incitar uma fúria religiosa, em um sentido de dever de lutar pelos oprimidos, especialmente se as vítimas forem retratadas como parentes fictícios. Enquanto estudei grupos que fazem uso da ideologia do martírio, posso afirmar enfaticamente que o Islã em si não é um problema. Mas se estamos mostrando que estados ocidentais e grupos islamofóbicos ou xenofóbicos também atentam contra a vida de civis muçulmanos, qual é a explicação para não existirem atentados suicidas desse lado? Simples, eles não possuem necessidades militares disso, pois estão enfrentando um grupo não equipado. Os exércitos norte-americanos e israelenses não precisam enviar soldados suicidas para atingirem seus alvos, já que seus aviões e drones disparam bombas com potenciais muito mais destrutivos. Indivíduos islamofóbicos não precisam atar uma bomba ao seu corpo para matar muçulmanos, porque podem, munidos de uma arma de fogo, atirar contra fiéis indefesos enquanto rezam em uma mesquita, como fez o judeu israelense Baruch Goldstein na mesquita Ibrahim em Hebron em 1944 e o australiano Breton Tarrant na mesquita Al-Nur em Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019. Na década de 2010, com o aumento do uso de mísseis ou drones pelo Hamas e o Hezbollah, bem como o aumento das ações de tomada de território pelo ISIS e o Boko Haram, diminuíram o uso de atentados suicidas nos grupos armados islâmicos, com o desenvolvimento do novo modelo de terrorismo, que visava construir forças paramilitares para não somente danificar os seus alvos, mas efetivamente ocupar posições do inimigo. Viu-se a necessidade de manter o número de membros vivos para que pudessem não só eliminar seus inimigos, mas também consolidar os seus domínios sobre as populações nas áreas antes controladas por forças de ocupação estrangeiras ou por
por governos muçulmanos. De igual forma, nos países ocidentais os terroristas islâmicos também passavam a utilizar-se mais de atentados com armas de fogo ou explosivos avulsos do que com ataques com homens-bomba. Tanto atentados à redação do jornal Charlie Hebdo em Paris em 2015, quanto o atentado à boate LGBT Pulse em Orlando em 2016, foram efetuados por indivíduos armados de fuzis e pistolas. Embora continuem atuando em países ocidentais, a principal zona de atuação dos grupos terroristas islâmicos tem sido o Oriente Médio, alguns países da África e as regiões do Sul e Sudeste da Ásia. A partir disso, cabe analisar quem são as maiores vítimas do terrorismo islâmico. Quem são as maiores vítimas do terrorismo islâmico? Embora muitas vezes dirigidos contra civis e militares ocidentais em países militarmente ocupados, ou mesmo dentro dos territórios ocidentais, os terroristas islâmicos atuam também, principalmente, contra as populações de suas próprias religiões e nações. Além dos grupos professantes de outras religiões, os terroristas islâmicos frequentemente se voltam contra os praticantes do Islã, que não comungam das crenças distorcidas desses grupos. Por isso que muitos extremistas islâmicos se consideram como os únicos autênticos muçulmanos, considerando os demais seguidores da religião islâmica como apóstatas. Se olharmos para vários grupos terroristas de maior expressão dentro do mundo muçulmano, veremos que o maior número de suas vítimas são muçulmanas. No Iraque e na Síria, o maior número de vítimas do ISIS foram os muçulmanos sunitas e xiitas. Na Nigéria, o Boko Haram ataca diversas populações muçulmanas. Na Somália, os grupos terroristas destruíram santuários e túmulos de mestres sufis do Islã sunita. Também foram muçulmanos a maioria dos combatentes que lutaram contra os grupos terroristas. No Iraque e na Síria, além dos exércitos regulares desses países, foram formadas diversas milícias sunitas e xiitas para enfrentar o ISIS, lutando lado a lado com milícias de cristãos e outras minorias religiosas. O Hezbollah, inclusive, participou de alguns combates contra o ISIS em localidades próximas a fronteiras libanesas. Na Somália, importantes vitórias foram obtidas contra grupos terroristas graças à ação de milícias sufis, feito que foi reconhecido pelas autoridades militares do país. Os maiores adversários intelectuais das ideologias terroristas também são muçulmanos. Como já demonstramos anteriormente, as refutações mais extensas e completas aos argumentos dos jihadistas foram feitas por grandes autoridades religiosas do Islã através de fátuas e livros para o público geral. Se o Islã realmente advoga o terrorismo como meio de impor suas crenças e normas sobre os não muçulmanos, faria muito mais sentido que as populações de países com maior número de seguidores do Islã, religião que representa hoje 25% da população global, estivessem mais unidas em combater os países não muçulmanos. Se esse quadro fosse verdadeiro, seria lógico supor que os atentados terroristas seriam muito mais numerosos do que são hoje. Mas ao contrário, a maioria esmagadora das populações muçulmanas, tanto em países onde são maioria, quanto em países onde são minoria, vivem de forma pacífica com seus demais cidadãos. Mas o que provoca o terrorismo? Observando o discurso, ações e perfil dos terroristas islâmicos, observamos que eles estão muito atrelados a três contextos. 1. Países de maioria muçulmana que sofreram com intervenções militares, políticas e econômicas das potências ocidentais, como o caso da Síria e do Iraque. Minorias muçulmanas hostilizadas em países ocidentais como França ou Bélgica. Populações muçulmanas utilizadas por conflitos étnicos ou perseguições religiosas, como na Índia ou Sri Lanka. O extremismo por trás dos grupos terroristas islâmicos é motivado pelo desejo de vingar as agressões sofridas pelos muçulmanos, seja pelas potências ocidentais, seja por outros grupos. Ele não surge de uma profunda reflexão teórica ou do estudo intenso da religião islâmica. Caso contrário, o apoio ao ataque contra civis entre governos e populações muçulmanas seria grande em todos os lugares e em todas as épocas em que o Islã se fez presente. Nos países de maioria muçulmana do norte da África e sudeste asiático, os ataques terroristas foram poucos, ou praticamente inexistentes. Da mesma forma, países com histórico de presença muçulmana minoritária, onde o convívio pacífico, como o Brasil, não possuem atentados ou grupos terroristas islâmicos. O que países com grande histórico de atentados terroristas, como o Iraque e Síria, possuem em comum, além da religião muçulmana, para terem esse problema, é a intervenção de potências ocidentais. Os sofrimentos dos muçulmanos na guerra, na exploração econômica ou no preconceito social, insuflado por políticos e religiosos, são aproveitados por grupos terroristas para reforçar a ideia de que muçulmanos e não muçulmanos são antagônicos e não podem conviver juntos. Dizem que o extremismo gera o seu oposto. E isso é verdade. Quando olhamos para o caso do terrorismo no mundo islâmico, a islamofobia e o terrorismo se retroalimentam. Os islamofóbicos precisam dos atos terroristas para criar a imagem desumanizada de um muçulmano bárbaro e violento, e os extremistas precisam das agressões e preconceitos contra os praticantes do Islã para retratarem um não muçulmano como um inimigo irreconciliável. Mesmo assim, ainda não seria possível dizer que o imperialismo ocidental ou a islamofobia são as únicas causas do terrorismo. Os estudos acadêmicos e de órgãos de inteligência dos Estados Unidos têm cada vez mais demonstrado como o terrorismo é um fenômeno complexo que possui muitas causas. Como combater o terrorismo no mundo islâmico? Embora o imperialismo e a islamofobia alimentem o extremismo no mundo islâmico e o recrutamento de novos terroristas, devemos entender que a falta de formação religiosa entre os próprios muçulmanos também contribui para esse processo, pois impede os fiéis de reconhecerem as crenças e normas de sua própria religião contra as ideologias e atos terroristas. É
claro que acabar com a agressão ocidental no mundo muçulmano e o preconceito contra o Islã em países majoritariamente não muçulmanos ajudaria muito no combate ao terrorismo, mas isso depende dos governos e dos estados. Por outro lado, a formação religiosa dos muçulmanos é uma forma de combater o terrorismo nesse meio. Quanto mais conhecimento os fiéis tiverem dos ensinamentos de sua religião, mais convictos estarão de quanto o Islã se distancia da ideologia do terrorismo. Mesmo um nome bastante conceituado em meios liberais e conservadores de direita anti-islâmicos, como o psicólogo canadense Jordan Peterson, entendem que o maior conhecimento sobre a religião islâmica é a forma de combater o terrorismo. What should we do to combat the spread of radical Islamic movements that utilize the victimhood mentality and the freedom of speech directly upon communities they reside in Canada and the West, even in integrated and moderate Muslim communities? Well, the first thing I would say about that is learn everything you possibly can about Islam so that you know what the hell you're talking about. Right, and you might want to do the same thing with regards to Christianity and Judaism too. I mean, I know it's a lot to demand, but I don't think there's any option. It's not that easy to learn about Islam either. I've been trying to do it for the last 3 years or so, you know, with a fair bit of diligence, and I still don't feel that I'm in a position to speak about it with any... Ninguém nega que existam hoje vários indivíduos muçulmanos em grupos e atos terroristas, mas esses números por si só não são capazes de apontar o Islã como uma religião essencialmente terrorista. Vimos, através desse longo vídeo, igualmente que indivíduos judeus, cristãos, ateus e agnósticos também possuem percentuais significativos de adeptos que apoiam parcialmente o uso de violência contra civis e mesmo assim não podemos considerar que o judaísmo e o cristianismo são religiões essencialmente violentas ou que a defesa de uma democracia laica conduz necessariamente a uma mentalidade e prática violenta, apesar dos milhões de mortos que democracias laicas e seculares provocam em países muçulmanos. Portanto, a resposta à pergunta inicial desse vídeo é: o terrorismo está presente no mundo muçulmano, mas não provém do Islã. É um fenômeno historicamente localizado no tempo e no espaço, e que em suas ideias e práticas se diferencia completamente das crenças e normas da religião islâmica. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.